Capítulo 15. A polícia acaba de liberar mais informações sobre os casos de desaparecimento dos 4 casais sequestrados em suas residências neste mês. Segundo o delegado Aristes, há provas de que o suspeito tenha enviado flores para os filhos das vítimas. A polícia conseguiu interceptar uma das entregas e descobriu que o suspeito escolhe uma pessoa aleatoriamente na rua e paga para que ela leve a encomenda. Ainda não se sabe o que esse gesto quer dizer, mas a polícia pede a colaboração das pessoas que foram abordadas para fazer as entregas anteriores e pede que elas compareçam à delegacia ou liguem no telefone que está aparecendo na tela. A polícia ressalta que as pessoas que fizeram as entregas não são consideradas suspeitas e não precisam temer. O que a polícia quer é saber mais detalhes sobre a abordagem e qualquer outra informação que ajude a colocar um ponto final na investigação. Se você é uma dessas pessoas, por favor, vá até o distrito policial ou ligue no número que está aparecendo na tela. Você acha que vai aparecer alguém? Disse Aristes para Arthur, enquanto os dois assistiam ao noticiário na sala do delegado. Já seria mais alguma coisa. O que mais estamos fazendo? Encontramos cinzas nos vasos, certo? Então esse sujeito precisa de um lugar para cremar os corpos. Eu mandei algumas equipes em todos os crematórios da cidade e das cidades vizinhas. E vou fazer uma visita ao reformatório juvenil onde David cresceu. O detetive já estava quase fora do escritório de Aristes quando o delegado o chamou. Arthur. Estamos investigando o caso de Bette. Sem impressões digitais no carro, sem ter como descobrir o endereço para onde ela foi, a namorada do hacker morta. Honestamente, senhor, Arthur fez um pausa, algo que não costuma fazer quando está falando. Eu duvido que a gente a encontre. O detetive estava saindo da delegacia quando parou em frente ao mural que fica logo na entrada. A fotografia de Bette que ele havia fixado estava com uma parte sendo coberta por um aviso administrativo. Arthur retirou a foto da policial e a posicionou por cima do aviso, para que toda a imagem pudesse ser vista. Vai cair uma chuva lascada, disse o motorista do carro do hospital psiquiátrico. O outro enfermeiro que estava sentado no banco do carona baixou um pouco o vidro e sentiu o vento úmido invadir o veículo. Não vai fumar aqui dentro. Cara, se eu não fumar a cada 1 hora eu fico igual eles lá atrás. O motorista olhou pelo retrovisor, avistando no banco traseiro o casal de pacientes do hospital psiquiátrico. Cada um estava olhando por uma janela, quase com os rostos colados nos vidros. Olhou mais para baixo e viu no centro do banco as mãos entrelaçadas do casal. Eu acho bonito o relacionamento dos dois. O outro enfermeiro se virou, olhou, depois voltou o rosto para a abertura da janela, sentindo a brisa gelada. Eu também quero abaixar o vidro, a mulher disse no banco de trás, enquanto apertava repetidas vezes o botão no lado interno da sua porta. Os vidros de trás não abrem, meu doce. Nunca abrem. Eles acham que a gente vai pular. O homem saiu da janela e inclinou seu corpo para frente, colocando a cabeça entre os 2 enfermeiros. Mas a gente não vai pular, não com o carro andando. Podemos ser loucos, mas não somos burros. Júlio, senta direito. Você sabe que não pode tirar o cinto. Coloca o cinto, disse o motorista. Mas o cinto agarra a gente. É para isso que ele serve, Júlio. Prate agarra no banco. A mulher puxou Júlio, encostou no banco e travou o cinto de segurança. O seu também, Joana. Sim, senhor. Já estamos quase lá. O carro parou em frente a um portão por onde era possível ver o sobrado amarelo no final do quintal. O motorista virou para trás e olhou o casal que se mexia com aquela inquietação de alegria que movimenta o corpo de forma involuntária para um lado e para o outro. Vocês sabem como funciona. Vamos tocar a campainha, chamar seu irmão, ele abre o portão e depois a gente deixa vocês descerem do carro, ok? A gente sabe como funciona. Ótimo. O outro enfermeiro já estava do lado de fora do carro e apertava a campainha. Eu não entendo por que deixar eles saírem do hospital. Cara, eles têm um filho de 8 anos. Eu concordo com esse programa do hospital de inverter os locais das visitas. É bom para os internos e para a criança que não precisa ir para um lugar daqueles. Não é certo deixar o moleque sem ver os pais. O motorista olhou para o veículo e viu o casal aglomerado na janela, encarando com expectativa, mesmo que eles sejam um pouco diferentes. Um pouco? O cara cravou um lápis nas costas de uma enfermeira. Na cabeça dele ele só estava tentando proteger a namorada. Namorada que teve um surto e precisou de 2 enfermeiros para conter ela. Que seja. Na cabeça deles eles estão fazendo o que acham certo. Toca a campainha de novo. Não precisa, já está vindo alguém. Quem é esse cara? Não sei, eu nunca vi. Deve ser da família. Bom dia, senhor. Bom dia, o homem respondeu enquanto abria o cadeado do portão. Os enfermeiros olharam para o carro, de onde vinha o som de batidas no vidro, e fizeram um sinal para que o casal esperasse. O senhor é? Disse um dos enfermeiros. Eu sou o vizinho, moro naquela casa ali. O Ricardo e a dona Marta tiveram que sair para resolver um negócio com a imobiliária e me avisaram que vocês iriam trazer os pais do Renato para a visita. Seu nome é? David. Tá certo. Vamos fazer uma família feliz. Então, o enfermeiro abriu a porta de trás do veículo e o casal desceu se atropelando. Júlio vestia um paletó de tricô marrom e tinha os cabelos divertidamente bem penteados com gel, demonstrando cuidado e preparo para o dia da visita. Joana usava um vestido preto que ia até a metade das canelas, era estampado com flores brancas e os cabelos negros e escovados teimavam em cair pela testa, fazendo com que a mulher passasse as mãos no rosto repetidas vezes, como se fosse um tique nervoso.
Ao entrar pelo portão, Júlio olhou para David e estendeu a mão com seus movimentos descontrolados. Prazer, eu sou Júlio e essa é Joana. Vem cá, Joana, cumprimenta o rapaz. Cadê meu pai e minha mãe? Eles deram uma saída, mas logo estarão aqui. Mãe. Pai. Renato, um garoto de 8 anos, saiu correndo de dentro da casa. Joana e Júlio também correram em direção à criança. Júlio pegou o filho no colo enquanto ele era atacado, sem poder se defender, por beijos da mãe. Os dois enfermeiros olhavam a cena. Até parece uma família normal, disse um deles enquanto tentava tirar um cigarro dentro do maço. Droga, cara, não vai fumar na frente da criança. Meu Deus, eu não posso fumar em lugar nenhum. Contrariado, o enfermeiro devolveu o cigarro ao maço e ambos olharam para trás quando escutaram o cadeado do portão sendo fechado por David. Vamos entrar. Deixa eles matando as saudades, enquanto a gente mata a garrafa de café. David e os dois enfermeiros entraram na casa e ficaram na cozinha. De vez em quando o enfermeiro motorista se levantava da cadeira e olhava Júlio e Joana sentados com Renato no tapete da sala. Mais café? Ofereceu David. Por favor. Obrigado. E você, não bebe café? Não, não. E isso como OSU amigo AI. Se eu beber café vou querer fumar e eu estou tentando parar. Sei bem como é, disse o enfermeiro olhando o maço de cigarros. Eu sei que essa coisa um dia vai me matar. E deu mais um longo gole no café. O homem passeou com a língua dentro da boca depois da golada, sentindo o gosto quente da bebida. O enfermeiro que estava de pé na cozinha apoiou uma das mãos na geladeira sentindo uma leve tontura. David se apressou em ajudá-lo, pegou a xícara em sua mão e colocou sobre a mesa, guiando o homem até uma cadeira. Nossa! Minha cabeça! Um barulho de louça se quebrando ecoou na cozinha. Com a visão turva, olhou para seu colega, que estava com a testa apoiada na mesa, os braços largados pendendo ao lado do corpo e a xícara de café partida no chão. Sentiu uma dor aguda no estômago. Virou o rosto para a pia e viu David, entre vultos, esvaziando a garrafa de café no ralo. Tentou dizer alguma coisa, mas as palavras saíam ofegantes e espaçadas. Pô, por quê? Não vai dar tempo de te explicar, disse enquanto retirava uma bolsa preta de dentro de um dos armários da cozinha. Margot conversava na recepção do consultório com a tia de Marcelo, a criança do primeiro casal assassinado, quando escutou a porta de William sendo aberta e o psicólogo saindo com o garoto. A recomendação do médico foi que ele tirasse um período do trabalho até se recuperar do acidente, mas William abriu uma exceção para o grupo das crianças vítimas de David e, por um tempo, determinou que ficaria atendendo apenas elas. William ainda usava o colete ortopédico e veio caminhando devagar com o pequeno Marcelo, com uma das mãos apoiadas no ombro do menino. A criança apareceu na recepção com a mesma expressão com que tinha chegado, sem muita alegria. O psicólogo relembrou com a tia o combinado de se verem no mesmo horário na próxima semana e se despediu do garoto com um aperto de mão firme. Diferente da postura séria de William, Margot olhava o menino com as sobrancelhas arqueadas e um semblante de piedade. Assim que Marcelo e a tia deixaram o consultório, William se virou para a secretária. Margot, como não teremos mais nenhum paciente, não é necessário que você fique. Pode ir para casa. Mas o senhor não precisa de nada mesmo? Eu posso ficar aqui sem problema. Não precisa, Margot. Eu também só vou organizar umas coisas e vou para casa. Tudo bem. A dona Juliana vem buscar o senhor? Por um momento, William hesitou. Não. Ao entrar no consultório, William fechou a porta e caminhou até a sua mesa. No caminho paisu imambanico de baracha largado no chão, fazendo sorum sam agudo e infantil do brinquedo. Olhou para baixo e viu uma parte do corpo do boneco esmagada sob a sola do seu sapato. Levantou o pé devagar e observou o brinquedo se inflando de ar novamente. Arrastou a cadeira e sentou, as costas eretas, o rosto sério. Abriu o computador e começou a escrever sobre a sessão com Marcelo para aproveitar as palavras frescas na memória. Anotação criança. Marcelo nesta sessão, Marcelo falou menos sobre a saudade dos seus pais e do sentimento de estar sozinho no mundo, e acabamos conversando mais sobre o sujeito que cometeu o crime. Marcelo demonstrou sentimentos confusos, e até mesmo cruéis, em relação ao criminoso. Em suas palavras, eu sei que é errado, mas eu quero que ele morra. Quando questionei se também não era um ato de maldade desejar algo ruim para outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha feito algo ruim para ele, sua resposta foi, eu sei que é. Mas eu quero. Marcelo sabe que é errado sentir isso, mas sente. Isso me faz pensar sobre como não escolhemos sentir o que sentimos. O mundo e as espécies dentro dele evoluem de acordo com seu ambiente para se adaptar e garantir sua sobrevivência. Se pudesse, um recém-nascido com fome e sem alimento não hesitaria em matar outro recém-nascido que está com uma mamadeira, para poder tomar o seu alimento e saciar sua fome. O mal é um estado natural do ser humano, que nasce sem a noção do que é certo ou errado, sem a consciência moral, agindo para saciar suas necessidades, movido apenas pelos seus instintos selvagens. Em um mundo onde o mal nasce com a gente, todos fariam qualquer coisa, sem apego à moralidade, para não sucumbir. Mas, se cada um é capaz de fazer de tudo, todos farão o que for preciso, incluindo matar outro ser humano. Como todos nascemos com necessidades a serem supridas, seria impossível viver em um mundo sem o limite da consciência, sem as limitações da moral. A única forma de sobreviver é evoluir para um estado que podemos chamar popularmente de bondade, onde você aprende o que é certo e errado,
e onde as pessoas se importam com as outras e não só com as suas próprias necessidades. De forma precipitada, até o momento, é possível pensar que o bem nada mais é do que a evolução do mal para a nossa própria sobrevivência. É preciso sentir as necessidades do outro e que o outro sinta as nossas para que todos possam sobreviver. Assumindo que há uma diferença entre matar para saciar uma necessidade e matar para saciar um desejo, questiono o fato de muitos assassinos que em seus julgamentos declararam ter a necessidade de matar. Uma sensação que poderia, ignorando os questionamentos morais, ser colocada ao lado da fome, da sede ou do frio. Ainda é muito cedo para tirar uma conclusão final, já que o trauma sofrido é muito recente e o sentimento pode mudar com o tempo e a aceitação. Mas se voltarmos mais uma vez para as palavras de Marcelo, eu sei que é errado, mas eu quero não é possível colocar esse sentimento como uma necessidade, mas sim como um desejo, uma opção que você escolhe, influenciada por fatores externos, onde a maldade é como uma montanha moldada pelas ações do ambiente ao seu redor. A maior questão que fica até o momento é: quem está servindo de modelo para a formação do caráter de Marcelo? Os bons ensinamentos dos seus pais e da sua escola ou a frieza cruel do assassino? Assim que colocou o último ponto final no texto, William descansou os braços na cadeira, mas o corpo forçadamente ereto não mostrava a imagem de alguém que estava descansando. Ficou olhando para a tela e via as palavras necessidade e desejo saltando do texto como se estivessem grifadas. Leu a frase de Marcelo com os olhos. Eu sei que é errado, mas eu quero. Depois, pensou em voz alta, como quem tenta convencer a si mesmo. Eu sei que é errado, mas eu preciso. O táxi de Arthur estava parado em frente ao reformatório juvenil aguardando a liberação do guarda de segurança dentro da cabine. Foram alguns segundos de espera até que escutou um estalo. A entrada tinha sido destravada. Um grande portão que parecia mais uma cerca de metal trançado começou a deslizar para a direita, abrindo passagem para o veículo do detetive. Havia à frente outro portão idêntico ainda fechado. O táxi atravessou o primeiro, esperou que ele voltasse a se fechar e, só depois, o segundo começou a se mover, deslizando e trepidando em cima do trilho. Havia uma sensação de perigo controlado no lugar. Arthur não sabia dizer o que causava essa percepção, mas, por algum motivo, aquela instituição parecia mais com um depósito de explosivos com entrada restrita do que uma unidade de reabilitação de jovens infratores. Um som cadenciado de passos chamou a atenção do detetive que já estava fora do veículo. Vinha de longe e se distanciava cada vez mais, pelo intervalo e intensidade, Arthur sabia o que era. Andou em direção à nascente do som e viu, através de grades, um grupo de garotos, todos vestindo o mesmo uniforme e fazendo exercício. Estavam correndo de maneira perfeitamente sincronizada. O sistema de reeducação da instituição praticava diversos ensinamentos vindos diretamente do modelo militar. Cada jovem que estava ali naquele grupo de corrida tinha a mesma expressão no rosto. Como soldados. Mas, apesar da idade, não tinham cara de recrutas. Pareciam-se mais com ex-combatentes, militares dessensibilizados. Em alguns raros momentos, Arthur conseguiu notar que um ou outro deixava o olhar fugir da rígida formação para ir buscar os olhos do detetive. Segundos depois o jovem voltava a olhar fixamente para frente. O que eles querem dizer? Arthur se afastou da grade e caminhou em direção à escadaria que dava para a recepção do lugar. Uma mulher com um tipo físico bastante robusto o atendeu. Posso ajudá-lo? Eu vim falar com Juarez, sou o detetive Arthur. Claro, ele já estava esperando pelo senhor. Ao lado da recepção havia uma larga escadaria de degraus claros que subia em curva até o próximo andar. Suba a escada e vire à direita no corredor. É a última porta. Não se esqueça de bater antes de entrar. A mulher falava com autoridade. 2 enfermeiros passaram pelas costas do detetive. Conversavam algo que não foi possível identificar. Subiram a mesma escada que Arthur iria usar e, pela forma como andavam, os braços arqueados, a postura sisuda e decidida, ficou a impressão de que foram chamados para resolver alguma necessidade exigente de força. Arthur subiu sem pressa, chegou ao corredor, olhou para os 2 lados como se fosse atravessar uma rua, virou à direita e caminhou com destino à última sala. Antes de chegar lá passou por algumas portas, todas fechadas. Havia silencio perturbador no ambiente, sem som de vozes, sem movimentação nem passos. Onde estão os jovens? Arthur chegou até o final do corredor. Na última porta uma placa de madeira dizia, diretor. O detetive ergueu o punho fechado para bater, mas, antes disso, escutou um estalo elétrico e notou que a porta tinha sido destravada. Olhou para o alto e viu uma câmera com um pequeno ponto vermelho piscando. Ao entrar, se deparou com uma sala espaçosa. Prateleiras de madeira recheadas de livros e um grande tapete escuro ocupava a maior parte do piso. Ao lado da porta havia um sofá de 3 lugares, com uma mesinha de centro próxima. Mais ao fundo, em frente a uma sequência de janelas envidraçadas, tinha uma mesa grande onde o diretor estava e 2 poltronas adiante. Só 1 minuto, o homem disse ao mesmo tempo em que ergueu a mão e continuou lendo um papel. Tinha a expressão séria que dava a entender que estava tomando alguma decisão importante. Assinou a folha, guardou a caneta na gaveta e, quando voltou sua atenção para Arthur, parecia que tinha se transformado. Detetive. Um sorriso largo se armou no rosto quase que automaticamente, como se fosse uma função acionada por um botão. O diretor se pôs de pé e veio caminhando como um host de restaurante demasiadamente amigável. Era clara sua tentativa de parecer elegante no caminhar, mas havia algo de forçado que provocava o efeito contrário dentro daquele terno.
Por favor, sente-se, sente-se. Fique à vontade. Mesmo enquanto o diretor falava, sua boca mantinha o sorriso. Arthur se acomodou em uma das poltronas em frente ao diretor. Em cima da mesa, virado para ele, havia uma pequena plaqueta propositalmente direcionada aos visitantes. Em terras estrangeiras é mais seguro ter fé no Deus local. Como eu disse ao telefone, Sr. Juarez, diretor. Aqui dentro é melhor me chamar de diretor, é bom manter um padrão. O sorriso parecia crescer no final da frase, como se tivesse a função de um ponto final. Como eu disse ao telefone, diretor, eu preciso de informações de um rapaz da sua instituição. Quando completam 18 anos eles são liberados, correto? Infelizmente essa é a lei, detetive. Embora eu seja completamente contra, completamente. Não é por causa da virada de um número que uma pessoa que antes era incapaz de viver em sociedade está pronta para voltar para o mundo lá fora. Mas, é a lei, e se tem uma coisa que eu prezo nas pessoas é que respeitem a lei, respeitem a lei. Alguma coisa no diretor despertava uma sensação desagradável em Arthur. O detetive só não conseguia distinguir o que era. Talvez a mania de repetir algumas palavras em suas frases. Uma mania bastante irritante. A pessoa que eu estou procurando se chama David. Ele deve ter saído há 14 anos, se minha conta não tiver nenhum dado incorreto. David. Um minuto. O diretor procurou nos arquivos do seu computador. Teclo. Arrasto o mouse. Teclo. Sim, David, eu me lembro. Um rapaz bastante complicado, bastante. Eu preciso da foto mais recente dele. O diretor fez uma careta. Acho que a foto mais recente dele não irá ajudá-lo muito, detetive. A única que temos dele é de quando chegou, com 11 anos. Como assim? Não há nenhuma outra foto? Somos um reformatório, detetive, não uma agência de modelos. O diretor ria com a própria piada, talvez para demonstrar que era essa a intenção. Mas Arthur não esboçou nenhuma tentativa de agradá-lo. Vocês não mantêm uma ficha de desenvolvimento dos internos? Sim, claro. Mas tudo por escrito. Palavras, sabe? Infrações, medidas educativas, evolução, relatórios médicos, essas coisas. O registro de algum evento, festa de aniversário, Natal, uma foto de todos reunidos no Natal já me ajuda. Antes de responder, o diretor deixou escapar uma risada. Não realizamos eventos desse tipo, detetive. Eventos desse tipo? Sabe, comemorações que infantilizam o processo de amadurecimento e aprendizado. Infantilizam? Aqui é um reformatório infantil. Eu sempre gosto de ressaltar que antes da palavra infantil tem a reformatório e ela vem primeiro justamente por sua importância maior, detetive. Recebemos crianças e jovens aqui em nossa instituição, mas temos que garantir que eles saiam daqui como adultos. Houve um momento de silêncio entre os dois. Arthur tentava entender o diretor, mas era difícil. Parecia até que ele estava brincando com o detetive, que a qualquer momento fosse explodir em uma gargalhada e dizer que era só uma piada. Mas a única coisa próxima de uma piada era o sorriso que o diretor mantinha no rosto. As crianças daqui costumam receber visitas? Algumas. As mais novas, normalmente. As maiores, bom, não muito. Por isso meu trabalho é tão importante, detetive, para muitas delas, eu sou tudo o que elas têm. E as medidas educativas que o senhor mencionou? Nada mais do que o necessário para colocar esses pequenos diabinhos nos eixos, detetive. Punições físicas? Como eu disse, detetive, nada mais do que o necessário, nada mais. E você acha que está dando certo? Você sabe o tipo de criança que temos aqui dentro, detetive? Pela primeira vez o diretor deixou o sorriso cínico de lado e Arthur entendeu por que ele o mantinha no rosto. Quando deixou de sorrir, a boca imediatamente se curvou para baixo, murcha como uma planta morta. Temos crianças com 12 anos que já mataram, detetive, e eu não estou falando de empurrar o amiguinho da escada do tipo ops, foi sem querer, mas de pegar uma faca e cortar a garganta do tio enquanto ele dormia. Sabe por que eu me lembro tão facilmente desse David? Porque ele, quando ainda tinha seus 15 anos, foi o principal suspeito na morte de outros 3 internos. Infelizmente só suspeito porque, eu tenho que admitir, ele sabia fazer as coisas sem chamar atenção. Só descobrimos os corpos no outro dia, na contagem pela manhã. E não acaba aí, detetive, outro interno foi para a enfermaria em estado gravíssimo quando David, que trabalhava na cozinha naquele dia, virou uma panela de óleo escaldante no rosto do menino. Mas são apenas crianças, não é? Você acha que uma simples conversa, vai mudar esses projetos de monstros? Barro seco não tem conserto, detetive, é preciso quebrar, transformar em pó e moldar de novo. Assim que terminou a frase o diretor voltou a vestir o sorriso no rosto, como alguém que tinha tirado a máscara para poder respirar melhor. Algum funcionário tem o trabalho de cuidar das crianças? Tem algum contato mais próximo com elas? Nada de especial, são apenas uma mistura de enfermeiros com seguranças de casa noturna. Não tinha ninguém mais próximo de David que o senhor. Diretor, detetive, diretor, por favor. Arthur ergueu os olhos sobre o homem. Eu não sei se o diretor sabe, mas eu tenho síndrome de Asperger. Sim, eu lembro dos jornais de alguns anos comentando. Fico imaginando como o senhor era quando jovem. Devia ser um jovem interessante de observar. Como eu ia dizendo, eu tenho essa síndrome e como o diretor deve saber, isso prejudica um pouco minha habilidade de conseguir interpretar as pessoas facilmente.
Então acredite no que eu vou dizer agora, diretor. Se eu te achei um completo idiota, sádico e arrogante só de olhar esse teu sorriso falso é porque você deve ser bem pior do que eu posso perceber. Arthur se levantou e deu as costas ao diretor sem a preocupação de se despedir. Uma pena eu não conseguir ajudá-lo a descobrir mais coisas sobre o David, detetive. Uma pena. Ajudou sim, diretor. Ajudou sim. Ah, Arthur se virou para falar a última frase olhando nos olhos do homem que continuava sentado em sua poltrona. Pare de ficar repetindo as palavras em suas frases. Já é bem incômodo escutá-lo apenas uma vez. Quando voltou para a delegacia, Arthur sentou em sua mesa e deixou o corpo descontar o peso na cadeira. Pegou a foto que havia sido enviada a ele e olhou o vaso ao lado da criança. Uma das equipes enviada para investigar um dos crematórios já tinha ligado relatando que não havia encontrado nada de suspeito. Tudo funcionando normalmente, o policial havia dito. Tudo funcionando normalmente. Tudo funcionando normalmente. Tudo funcionando. O detetive começou a digitar no seu computador. Buscava por crematórios desativados, limitando a busca aos últimos 14 anos. Se não fosse tão cético, daria um sorriso de agradecimento pelo resultado. Apenas um nome apareceu na tela. Crematório Caminho das Rosas, fechado endereço. Rua 79, N48, Zona Norte, proprietário. Ícaro. Arthur anotou todos os dados no seu bloco de anotações. Depois voltou a digitar no computador, buscando informações sobre o tal Ícaro. Encostou na cadeira e tirou as mãos do teclado ao ler a palavra. Falecido. Buscou por parentes próximos. Nada. Os registros mostravam que se tratava de um imigrante, sem família registrada no país. Pesquisou a causa da morte. Esfaqueado em um assalto na sua propriedade, morreu no hospital. Anotou o endereço do hospital, jogou o cigarro que tinha nos dedos no lixo e saiu. Fora da delegacia, apanhou um novo cigarro no maço para aguardar a chegada do táxi que demorou quase 10 minutos. Rua 79, N. 48, Zona Norte. Vem água aí. Arthur não respondeu à tentativa de puxar conversa do taxista. Não é muito de conversa, né? As pessoas não gostam das minhas respostas. Grosseiras demais? Sinceras demais. O silêncio tomou conta novamente do interior do veículo durante os mais de 50 minutos até chegar à frente do endereço. Antes de descer do automóvel, Arthur olhou pela janela. Ficou um tempo do lado de fora apenas observando. Sentia a vibração do carro parado com o motor ligado. É aqui. E eu sei. Agora o motorista tinha entendido o que Arthur quis dizer com sinceras demais. Espere aqui. Ok. Arthur desceu devagar, os olhos fixos na propriedade à sua frente. Olhou para os lados. Pouco movimento na rua. Por algum motivo pensou em Betty. Apertou a campainha da propriedade, mas não escutou nenhum som vindo de dentro dela. Pelas grades do portão era possível ver uma grama alta que cobria o quintal do antigo crematório. De fora o lugar parecia abandonado. As janelas fechadas e castigadas pelo tempo reforçavam a conclusão. Apertou a campainha novamente. Nada. Bateu palmas. O único som vinha das plantas altas do terreno que balançavam com o vento que anunciava uma forte chuva. Olhou para o taxista dentro do automóvel e fez sinal para que esperasse ali. Escalou o portão colocando um dos pés dentro das grades vazadas, tomou impulso e subiu no muro. Antes de pular, bateu palmas novamente. Não queria ser surpreendido por um cão de guarda. Como não escutou nada, saltou para dentro sentindo o impacto do solo fazer seus pés formigarem. Percorreu atento o quintal de mata alta, subiu os 4 degraus da escada que levava à porta da frente e bateu, mais uma vez sem obter resposta. Contornou pelo lado do quintal, onde tinham outras 2 janelas de madeira. Tentou abrir a primeira e nada. Foi para a segunda. Forçou a tábua que se moveu com uma dureza enferrujada. Colocou mais força e sentiu o trinco mal fechado por dentro destravando e libertando o aroma do seu interior. A casa tinha cheiro de tristeza e Arthur, ao abrir a janela, teve a sensação de escutar o apartamento respirar aliviado com a entrada do ar. Olhou para dentro e não conseguiu ouvir nenhum sinal de vida. Algo irônico de se pensar se tratando de um antigo crematório. Retirou do bolso 2 luvas de látex e vestiu para não correr o risco de contaminar nenhuma evidência. Colocou as 2 palmas das mãos sobre o parapeito e com um impulso saltou para dentro da casa, parecendo mais um ladrão do que um policial. Do lado de fora o taxista escutava a narração de um jogo de futebol pelo rádio, onde seu time disputava a semifinal do campeonato nacional. Arthur atravessou o cômodo vazio iluminado apenas pela luz do dia cinza que entrava pela janela e parou no corredor. Vistoriou a parte da frente da residência onde havia um cômodo maior que provavelmente servia de recepção do crematório. Voltou pelo corredor, andando devagar. As paredes ainda preservavam as marcas retangulares dos quadros que já não estavam lá. Era possível escutar o som rastejante de insetos no assoalho de madeira. Caminhou pela garganta estreita que parecia se afunilar e chegou a uma porta que se encontrava fechada. Aproximou o ouvido antes de colocar a mão na maçaneta empoeirada e, sem escutar nenhum som do outro lado, entrou no cômodo grande, morto, onde havia apenas alguns armários com as portas escancaradas e uma grande pia com uma torneira enferrujada. E nada do forno crematório que deveria estar ali. Já do lado de fora da residência abandonada, retirou as luvas e respirou o ar úmido da chuva que só ameaçava. Entrou no automóvel, escutou a locução que vinha do rádio e viu o taxista com uma felicidade difícil de disfarçar. Vamos pra final. Antes vamos passar em um hospital.
Foram mais 45 minutos de carro escutando o taxista conversando sozinho sobre há quanto tempo o time dele não chegava tão longe no campeonato nacional. Antes de descer do carro, o motorista disse a última frase do seu monólogo. Boa sorte com o seu jogo, policial. Ao chegar à recepção, Arthur mostrou o distintivo para a atendente, que avessa às técnicas da boa vontade simplesmente ergueu os olhos para ele. Preciso de algumas informações sobre um homem que faleceu aqui. Qual o nome? Ícaro. Deixa eu ver. A mulher digitava rápido. Esfaquito. Essa informação eu sei. O médico que o atendeu ainda está trabalhando aqui? Deixa eu ver. Ele já faleceu também. Droga. Temos o registro de um homem que assinou os papéis. Temos o telefone dele. Você pode tentar ligar. Droga. Como é? Eu não me dou muito bem falando com as pessoas. Não brinca? Os dois se olharam sem nenhum sinal de bom humor. Qual o nome? Deixa eu ver. Arthur já estava impaciente com a mania da atendente de começar todas as frases com deixa eu ver. Quintela. Me passa o número então. Deixa eu ver. Arthur anotou o telefone e sem agradecer deu as costas para a mulher, tirou o celular do bolso e discou para o número informado. Uma voz rouca atendeu do outro lado. Senhor Quintela, aqui é o detetive Arthur. Gostaria de conversar sobre o senhor Ícaro. Capítulo 16. A chuva castigava a porta envidraçada da sacada do apartamento de William. Sentado à sua mesa, ele transcrevia a última sessão feita com Miguel, a criança da comunidade rural. Astor, o tio do garoto, havia dito que encontrou o menino pela manhã dormindo no sofá da sala, próximo à porta, e que tinha no colo a espingarda do pai. Ficava ainda mais claro para William o conceito de que a maior parte do comportamento humano é moldada pelos modelos externos. Só não estava claro para o psicólogo se o garoto estava com a arma para proteção, com medo de o assassino voltar, ou se ele estava com a arma querendo que o homem que matou seus pais voltasse. William escreveu na sua anotação: como podemos medir a punição adequada para um ato contra outra pessoa? Haveria alguma justificativa para a realização de ato de crueldade? O psicólogo olhou a frase por longos minutos, estudando-a, buscando algum sentido. Haveria uma? Passou a mão no rosto abatido, fazendo soar o áspero som da barba que crescia sem cuidado. Os olhos opacos eram reforçados pela tonalidade cinza que ganhava peso nas pálpebras. Um peso que ele também carregava nos ombros forçadamente eretos pelo colete ortopédico que mantinha sua coluna no lugar. Levantou da cadeira com a mesma graça de movimentos que um militar, caminhou lentamente em direção ao banheiro e retirou a camisa. Olhou no espelho o adereço médico que circulava o tórax. Destravo lentamente a primeira fivela. Depois a segunda e em seguida a terceira. Retirou o colete com dificuldade por cima da cabeça. Sentia dores a cada movimento, mas também alívio. A respiração saiu com mais facilidade, acompanhada de uma pontada e um formigamento nas costas ainda em recuperação. Com o movimento da respiração notava as marcas das costelas que saltavam salientes e começavam a aparecer no corpo cada vez mais magro, consumido pela falta de apetite. Estava mais pálido do que de costume, mas, ao contrário do que a aparência sugeria, sentia uma energia assombrosa, como se fosse capaz de passar noites sem dormir escrevendo e estudando o desconhecido caminho que trilhava cada vez mais solitário. As lembranças dos seus atos começavam a dar lugar às descobertas que fazia em cada sessão, em cada teoria levantada. O conhecimento era o alimento de que necessitava e disso era o que tinha mais fome. Uma fome infinita feita uma maldição bíblica, que o alimentava, mas não o saciava. Antes de terminar de se despir, o som de aviso de uma nova mensagem soou no computador. Pegou o colete ortopédico e foi vestindo novamente, sem pressa, como quem coloca a armadura para mais uma batalha. Não havia sinal de euforia, nem mesmo tristeza ao escutar o apito que anunciava a mesa posta. Apenas um vazio, um homem programado cumprindo suas diretrizes. Sentou novamente à frente do computador e viu a nova mensagem de David em negrito aguardando o clique. William, nunca vou me esquecer de uma citação do psicólogo e filósofo William James que li enquanto ainda estava no reformatório. Quando um homem com fome e perdido na floresta vê uma trilha, é importante para ele acreditar que a trilha vai tirá-lo da floresta e levá-lo a um lugar onde encontrará abrigo e alimento, pois se ele não acreditar nisso, não seguirá a trilha e permanecerá perdido e com fome. Todos precisam temer a sua floresta, William, e todos precisam acreditar na trilha que está à frente. Acreditar que ela levará ao lugar que queremos chegar, que precisamos chegar. O caminho que apareceu para me tirar da floresta foi um daqueles que vai desabando atrás dos pés a cada passo que damos para frente. E ao mesmo tempo em que isso é assustador, ver o enorme buraco abrindo sua garganta ajudou a me impulsionar adiante, impedindo que o arrependimento, a falta de segurança ou o medo do desconhecido me fizessem voltar atrás. E eu não me arrependo de nada do que fiz, talvez por ter a consciência tranquila pelo fato de acreditar no que queria desde o começo ou talvez por não ter consciência alguma. Mas eu realmente acredito nessa trilha. Hoje eu terminei a minha parte no trabalho que estamos realizando juntos. Provavelmente amanhã você será notificado da quinta criança que irá atender pelos próximos 10 anos durante toda a sua trilha. Buracos vão se abrir, como se abriram no percurso de todos os homens que se deram ao trabalho de não ficar apenas reclamando da vida, ruminando problemas que nunca irão se resolver se alguém não fizer alguma coisa. E são pessoas assim que constroem as pontes por onde outros irão passar com mais segurança e com a esperança de dias melhores. São esses que quando chegam ao final da vida nunca são tomados pela angústia de que poderiam ter feito algo mais, algo realmente valioso. William, no futuro,
Quando os questionamentos surgirem durante toda a sua trilha, e eles irão surgir, pense nas inúmeras crueldades da história com o único propósito de egoísmo, controle e poder. Lembre-se que o que você está fazendo é muito mais do que isso, mais do que uma simples e arrogante obsessão por fazer algo apenas pelo bem próprio do seu nome. Lembre-se que você é o homem que dará ao mundo a possibilidade de ser um lugar melhor e que irá iluminar o caminho das próximas gerações. Daqui a alguns anos, quando lerem seu estudo, o mundo não irá se curvar diante de uma pessoa, irá seguir um conhecimento. O discurso de serpente de David conseguiu o efeito desejado de influenciar o psicólogo a pensar que só ele era capaz de fazer o que devia ser feito e que, principalmente, a morte de cada casal, do seu amigo Chris e o rompimento do seu relacionamento com Juliana eram sacrifícios infelizes, mas necessários. Sacrifícios que alguém deveria estar disposto para mudar algo. Não se achava no direito de se sentir orgulhoso de ser quem era, mas tinha orgulho de conseguir fazer o que era preciso. E talvez como parte do seu estudo ou por curiosidade pessoal abordou David de um jeito que nunca tinha feito. Eu nunca te perguntei, mas eu preciso saber. Você gostou de fazer tudo isso? Você precisa saber ou você gostaria de saber? Você gostou de fazer isso? Eu sei que você quer que eu diga que sim, que eu gostei. Porque dessa forma eu serei aquela coisa monstruosa que ninguém consegue desvendar. Mas se eu disser que não, que fiz somente pela boa causa de pensar na maioria beneficiada e que ser obrigado a fazer isso me causou dores e dúvidas terríveis que nunca mais me deixarão dormir, você ficará arrasado. Porque você vai saber que eu e você somos mais iguais do que imagina. É muito mais fácil pensar em mim como um monstro. Eu sei que eu também sou um monstro. E you discordo. A vida apenas acertou o martelo no nervo certo, e seu chute pegou o que tinha pela frente. Arthur aguardava diante do prédio do Sr. Quintela, enquanto escutava o som repetitivo do interfone que chamava o dono do apartamento. Não havia porteiro para anunciar a visita e ele esperava o morador atender o aparelho que já tinha tocado 4 vezes. Antes de completar o 5º toque a voz rouca soou pelas guelras de plástico cinza do alto-falante. Pois não? Sr. Quintela? Sim. Sou o detetive Arthur que falou com o senhor pelo telefone. A resposta veio pelo estalo metálico da tranca do portão sendo destravada, convidando o detetive a subir. Precisa forçar o portão para fechar, disse a voz rouca, fazendo Arthur voltar para empurrar o velho portão. Quando o elevador chegou ao 4º andar, Arthur teve a sensação de estar no 10º, tamanha a sua lentidão em subir. Quintela já estava o esperando na porta. Demora, não é? Sim, um pouco. A moradora do 14º está grávida. Eu já disse a ela que é melhor ir para o hospital quando estiver no 8º mês, porque se esperar até o 9º é capaz que o bebê nasça dentro do elevador. Não demora tanto assim, Arthur respondeu sem rir da piada. Por favor, entre. Como hábito de detetive, Arthur entrou reparando em tudo que via. Quintela fechou a porta e quando se virou Arthur já estava de frente para ele. Fico imaginando como deve ser estressante o trabalho da polícia, entrar em um apartamento e não poder nem ficar de costas para alguém. Nunca se sabe. Por favor, vamos até a cozinha. Quintela estendeu o braço sinalizando para Arthur ficar à vontade e puxar uma cadeira. Café? Não, obrigado. Bateu o maço na mão e tirou um cigarro. Preferiria que o senhor não fumasse aqui. Eu não fumo. Bom, direto ao assunto. Então, Quintela não demonstrava nenhuma preocupação e tinha aquela voz mansa de pessoa que não sofria mais com a pressa do mundo. Tinha 68 anos no documento e no rosto e olhos que não desviavam da conversa. Vestia uma calça social caqui e uma blusa fina de lã cinza. Cores tão sóbrias quanto a expressão serena em sua face. Eu quero saber sobre Ícaro. Ícaro. Algo específico? O senhor deve ter visto na TV os casais que foram assassinados. Infelizmente sim. Mas o que isso tem a ver com o Ícaro? O senhor sabe que ele está morto? Sim, eu sei, e foi assim que cheguei até o senhor. Seu nome estava na ficha do hospital liberando o corpo. Sim, Ícaro não tinha nenhum parente próximo. Mas eu ainda não entendo. O que eu vou lhe contar fica aqui, pode me garantir isso? Sem dúvida que sim. Até porque, Quintela desviou o olhar para a foto de uma simpática senhora que estava presa na porta da geladeira por ímãs. Eu não tenho mais quem escute as minhas histórias de velho. Quem está cometendo os crimes está cremando os corpos dos casais para sumir com as evidências e como o senhor deve saber Ícaro possuía um crematório. Pela primeira vez durante toda a conversa Quintela demonstrou uma inquietação nos olhos, pousando as costas sobre o encosto da cadeira. Mas ele está morto. Verificamos todos os crematórios que estão abertos na cidade e nas cidades vizinhas e como não achamos nada, verifiquei os que não estavam mais em funcionamento e o único que foi fechado em um período de 5 anos foi o de Ícaro. Estranhamente a casa parece ter sido abandonada e o forno crematório sumiu. Mas se não há nada lá, quando Ícaro morreu o crematório ainda existia? Sim, existia. Aliás, foi por isso que ele foi morto. Ícaro era daqueles imigrantes carrancudos, mas muito boa pessoa, devo ressaltar. Não confiava muito no sistema bancário. Ele dizia: não vou deixar que aqueles sanguessugas de gravatas façam dinheiro com o meu dinheiro em troca desses juros ridículos. Ele mesmo tinha um cofre em casa e acho que alguém ficou sabendo disso. Mas se ele não tinha parentes, quem ficou com a propriedade, com o dinheiro no cofre e principalmente quem levou o forno? Eu não disse que ele não tinha parentes, disse que não tinha parentes próximos. Foi por isso que eu assinei os papéis. Algumas semanas depois a irmã dele veio da Itália e eu entreguei as chaves a ela. Disse sobre o cofre e depois disso eu não soube mais o que aconteceu.
Ela simplesmente abandonou a propriedade? Até onde eu sei, Ícaro não era muito ligado à família, ele tinha alguma briga com o lado de lá. Mas o dinheiro ela levou? Você pode não gostar dos seus parentes, mas sempre vai gostar do dinheiro deles, detetive. Ela não vendeu a propriedade, mas vendeu o forno? Desculpe, detetive, mas como eu disse, depois que entreguei as chaves eu nunca mais tive notícias. Houve aquele momento. Aquele momento onde duas pessoas se olham procurando uma falha, um sinal, algo que pudesse ser desmascarado. Mas ambos se olhavam de forma sincera e sem preocupação. Imagino que o senhor seja aposentado. Exatamente. A aposentadoria não é muito boa, não é, em termos financeiros? Como o senhor pode ver pelo meu apartamento, não é mesmo. Mas a única coisa que eu precisava. Quintela olhou mais uma vez para a fotografia na geladeira. Eu não tenho mais. Um velho não precisa de nada a não ser de companhia. O senhor fazia o que antes de se aposentar? Trabalhava em um reformatório infantil para menores infratores. E foi dessa forma que a conversa ganhou um novo rumo. Arthur conseguia escutar o som das peças do quebra-cabeça sendo arrastadas na mesa, o som de uma peça se encaixando em outra e começando a mostrar algo. Uma possibilidade. Um talvez. Por acaso é o mesmo dirigido por um sujeito chamado Juarez? Ele é um cretino e tanto. Até para ofender alguém Quintela se mostrava calmo. Você conheceu um jovem chamado David? David. Era possível notar que a lembrança do interno despertou algo em Quintela, algum sentimento nostálgico e carinhoso de quem realmente se preocupou com o rapaz e esperava que ele estivesse bem, embora a pergunta específica do policial o fizesse deduzir que ele havia se metido em alguma encrenca das grandes. Sim, eu lembro de David. Foi um garoto difícil de se aproximar. Muito fechado. Muito amedrontado. Eu imagino que não deva ter sido uma infância fácil. Não, detetive, foi bem mais do que isso. O senhor já viu como um cachorro fica quando é muito maltratado? Como ele se encolhe todo na presença de qualquer pessoa que chega perto dele. Mesmo que essa pessoa não seja a mesma que o maltratou, o animal não consegue distinguir isso, ele simplesmente pensa que irá apanhar novamente e vai para um cantinho e fica lá, todo encolhido no próprio corpo como se quisesse entrar nele mesmo. David era assim. Uma criança que sofreu demais. Mas, me diga por favor, por que pergunta sobre David? Porque eu acho que ele é quem matou todos esses casais. E acho que ainda não terminou o que começou. Quintela se movimentou desconfortavelmente na cadeira e olhou mais uma vez para a foto da mulher na porta da geladeira. Era sempre assim, mesmo antes dela morrer. Quando presenciava algo que podia fazê-lo perder a fé na humanidade, ele olhava para a foto dela. Era o que precisava para lembrar que algumas pessoas fazem valer o trabalho de tentar salvar o mundo. Por que você acha isso, detetive? Algumas pistas apontam para ele. O problema é que eu não consigo encontrá-lo e nem tenho uma fotografia recente dele para me ajudar nisso. E o retrato daquele homem que apareceu na TV? Ele não está envolvido, diretamente. Quintela, o senhor tem alguma ideia de como encontrar David? Quintela olhou mais uma vez para a fotografia da mulher. Eu adoraria poder ajudar, detetive. Mas eu não tenho contato com David há muito tempo. Qualquer informação pode ser útil. Acha que porque eu sou velho eu preciso que me force a lembrar das coisas, detetive? Talvez sim. A idade costuma fazer com que as pessoas se esqueçam de algumas coisas e às vezes um estímulo ajuda. Você é muito sincero, detetive. É uma maneira interessante de ser. Mas posso garantir que minha memória permanece bem saudável. Arthur colocou o cigarro na boca para sentir o gosto do filtro e olhou para o retrato da simpática senhora que sorria com os olhos. Qual era a sua função no reformatório? O policial disse sem desviar o olhar da fotografia e ainda com o cigarro preso entre os lábios. Minha função era olhar e não deixar que os jovens arrumassem confusão entre eles. Mas eu sempre fui um daqueles empregados que não conseguia ficar com a boca fechada, sabe? Eu sei bem. Eu via crianças entrando e saindo do mesmo jeito do reformatório. Qual é o propósito de uma instituição dessa se não for para ajudar de verdade, se não for para orientar essas crianças? Eu gostava de conversar com elas, de descobrir o que as atormentava e tentava ajudar da forma que podia. Muitas vezes só era preciso fazer isso, escutá-las. Mas com muitas outras não era tão simples, e a maior dificuldade de ajudar essas crianças era justamente descobrir o motivo da dor delas. E a maioria dos funcionários dessas instituições, vou ser bem sincero, eles apenas liam as suas fichas. O garoto era espancado pelos pais, a menina tinha que se prostituir para ajudar a alimentar os outros 4 irmãos, e toda uma infinidade de formas de se molestar uma criança física e emocionalmente. Eles só descobriam o que estava nas fichas, poucos se davam ao trabalho de descobrir o que de fato é preciso descobrir. Quintela bateu de leve no peito. O que elas sentem. Você consegue me entender, detetive? Dessa vez foi Arthur que se acomodou na cadeira, aliviando a tensão das costas no encosto do móvel. Na delegacia todos conhecem a história de um jovem detetive que trabalhou lá há muitos anos. Ele estava bem no começo da carreira e ainda não tinha sido desensibilizado pelo mundo. Quintela projetou o corpo para frente demonstrando interesse. Dizem que esse detetive, toda vez que investigava um caso suspeito de homicídio e descobria que foi suicídio, ele continuava investigando, ele não conseguia parar, ele queria descobrir o motivo que fez a pessoa meter uma bala na cabeça ou pular de um prédio. Um dia esse detetive foi encontrado no seu apartamento, sentado na poltrona com a cabeça pendendo para trás e sua própria arma caída no chão. Ele tinha dado um tiro na boca.
O boato que rolou na delegacia é que ele enfim tinha descoberto o motivo que fez uma das pessoas ter se suicidado. O celular de Arthur tocou dentro do seu bolso e ele atendeu o delegado enquanto encarava Quintela. Droga. Estou indo. Arthur se levantou e agitou a camisa. Quintela continuou sentado em silêncio. Às vezes, Sr. Quintela, é melhor não descobrir o que as pessoas sentem. Outro casal foi assassinado. Eu tenho que encontrar o David antes que ele mate mais pessoas. Arthur entregou seu cartão ao homem que continuava sentado à sua frente. Preciso que o senhor me passe o contato da irmã de Ícaro até amanhã de manhã. Pode fazer isso? Ele apenas balançou a cabeça positivamente sem dizer uma palavra e Arthur se despediu com o olhar de quem já havia sido dessensibilizado pelo mundo. Quintela permaneceu no mesmo lugar, na cozinha impecavelmente branca, arrumada e quieta demais para continuar ali. Olhou para a foto da mulher. Espero que você me escute dessa vez, David. William estava deitado no sofá da sala. De lado, olhava a TV ligada onde um desenho animado que ele lembrava já ter assistido em sua infância passava pela tela. Não havia som e ele não lembrava se tinha colocado a TV no mudo ou se era alguma falha na transmissão. Não fazia diferença. A animação do programa corria em um silêncio oco. Aproveitava a surdez momentânea para focar nos traços infantis do desenho de sua época. Fora o movimento leve do corpo inflando com a respiração, nenhum outro músculo parecia se dar ao trabalho de fazer algo. Até as pálpebras piscavam em longos intervalos, e quando o faziam, parecia por mera obrigação. Quando a campainha da porta tocou, William continuou estático. Só quando soou pela segunda vez, se alongando em um período maior de tempo, é que ele movimentou os olhos dentro do globo ocular, como um cão deitado que aponta as orelhas em direção a algum movimento percebido ao redor. O terceiro grito da campainha o colocou de pé e ele, em uma caminhada arrastada, foi até a porta. Não havia olho mágico, mesmo assim, ele ficou alguns segundos diante da entrada fechada. Pela fresta no assoalho era possível ver a sombra do alguém. O silêncio foi quebrado pela quarta tentativa da campainha. A pessoa do outro lado não segurava o botão por muito tempo, fazendo parecer que não tinha pressa de ser atendido e que continuaria ali, paciente, até a porta ser aberta. Quem será? Pensou. Sou eu, William. A voz doce e familiar fez seus olhos finalmente reavivarem. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio e sem fazer nenhum movimento em relação à fechadura. Abre para mim, abre. A porta fechada modificava o som que entrava em seus ouvidos. Mesmo assim, o tom ainda causava uma alegria involuntária em seu corpo. William finalmente abriu a porta e a viu. Ele a conhecia e por isso era fácil perceber que por trás do sorriso sincero a tristeza estava lá, como uma imperfeição na pele coberta por maquiagem. Maquiagem, aliás, que William sempre dizia que Juliana sabia fazer muito bem, sem exageros, apenas realçando o que poderia se realçar e deixando como era o que não precisava de retoque algum. Uma mosca passou voando entre eles, zumbindo em zigue-zague como um animal de estimação querendo chamar a atenção do dono. Juliana sacudiu a mão no ar espantando o inseto inconveniente que voltou para dentro do apartamento. A casa está uma bagunça. Tudo bem, na verdade eu passei aqui justamente para te convidar para sair um pouco. É que, não vai ter drama, William, é só um café, ar puro. Aliás, Juliana percorreu com os olhos o que podia ver do apartamento. Ar puro não seria nada mal. William balançou a cabeça concordando com ela. Tenta não reparar a bagunça, eu vou só colocar uma outra roupa. Eu prefiro ficar esperando aqui fora. William a olhou em silêncio por breves segundos, depois desapareceu dentro do apartamento. Juliana aproveitou o momento a sós e esticou a cabeça para dentro do imóvel. Conseguiu ver um pedaço da pia na cozinha onde a louça suja se equilibrava em pilhas e qualquer outro espaço possível. Não conseguia ver muita coisa de onde estava, mas, a julgar pelo cheiro estranho, imaginou o estado dos outros cômodos. Ela se afastou da entrada, ficando mais próxima do elevador e aguardou. Foi possível escutar a sequência de preparação. William escovando os dentes, gaveta se abrindo e fechando com pressa, água correndo pela torneira. Não demorou muito e o psicólogo reapareceu na porta com uma clara tentativa de parecer mais ajeitado. Embora não fosse possível esconder da ex-noiva o seu real estado físico e emocional. Dentro do elevador os dois mantinham uma distância forçada, como dois ímãs querendo se unir, mas segurados por alguma força maior. William ainda sofria com o desconforto causado pela pressão do colete ortopédico que o mantinha obrigatoriamente ereto como um soldado. Ao saírem do prédio, Juliana sorriu para o conhecido porteiro que a deixou entrar sem a necessidade do consentimento de William. O funcionário, não sabendo do rompimento dos dois, ainda cumprimentou calorosamente o casal que sempre fora tão simpático com ele e todos os outros funcionários do prédio. Bom passeio, disse de dentro da guarita. O café ficava na mesma rua, a menos de 3 minutos de caminhada. Durante o curto caminho, nenhum dos dois disse palavra alguma. Com as mãos livres, caminharam próximos um do outro, sem pressa nos passos. Ao chegar, sentaram-se em uma mesa mais ao fundo, longe da movimentação da entrada. Conhecidos pelos funcionários, foram rapidamente atendidos por Clara. Oi, pessoal como... Ei, William, o que houve com essas costas? William tentou encontrar uma resposta entre os gaguejos. Ele vai ficar bem, Clara, disse Juliana. Eu vou querer um café, com leite, grande, por favor e William. Café, o psicólogo respondeu com um olhar rápido para a atendente. Puro. Grande também, né? Isso, Clara. Obrigado. Ok. Melhoras, William.
Sabe que se precisar de algo é só ligar aqui que levamos para o senhor. Obrigado, Clara. Eu já volto. Gente. Assim que a atendente saiu, os dois se olharam. Um sentado à frente do outro. As mãos sobre a mesa respeitavam o território da formalidade. A gente não precisa agir como se fossemos estranhos, não é? Não precisamos ser assim. Você tem razão, disse William. Como? Eu me sinto meio idiota começando a conversa perguntando se eu não estou bem, William. Claro que não. O que aconteceu? Bom, foi realmente uma surpresa. Na verdade, tudo o que aconteceu, às vezes, quando eu acordo dá aquela sensação de será que isso que está na minha cabeça é real? Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Nossa, Juliana deixou escapar um longo suspiro. Estou tentando entender ainda, sabe? William balançava a cabeça como se fosse um sinal para que ela continuasse. Eu não vim aqui para ser atendida, hein, William? Eu não vim aqui só para falar. Ela tentava amenizar a frase com um sorriso. You say, Ju, you say. Bom, tudo o que eu disse naquele. Aqui está, gente. Clara apareceu com o pedido sobre uma bandeja. Café preto para William e com leite para você. Só isso por enquanto, queridos? Sim, Clara. Por enquanto está ótimo. Obrigada. Fiquem à vontade, gente. William Esperv Kea Attendent Se Distancias. O psicólogo olhou para Juliana que devolvia o olhar em silêncio. Agora eu que estou me sentindo sendo atendido. Em sua mente tentou esboçar um sorriso, mas no rosto não houve nenhuma mudança. Você sabe que eu não vim aqui para te colocar contra a parede. De forma alguma eu faria algo desse tipo. Você passou por muita coisa, eu passei por muita coisa, nós passamos. Juliana levou a xícara próxima à boca e, enquanto soprava a bebida quente, o vapor se dissipava no ar. Colocou a xícara na mesa sem dar nenhum gole. Um silêncio permaneceu entre eles, mas nenhum dos dois fugia do olhar do outro. Lembra quando eu fiquei fora? Depois da faculdade? Claro. Foram 2 anos e meio, respondeu William, dando um gole na bebida quente. Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando, poxa, a gente namorou na faculdade, depois eu fui morar fora, cada um tocou sua vida e depois de 2 anos e meio a gente se reencontra no segundo dia que eu estou de volta e reatamos o namoro como se tivesse sido um fim de semana longe um do outro. Quase 3 anos de distância não foram suficientes para separar a gente e... É diferente, Ju, bem diferente. Eu sei que o Chris morreu e eu, nossa, jamais iria comparar isso com qualquer outra coisa que já aconteceu com a gente. Mas, aquilo que você disse, que não me amava mais, William, não é como psicóloga que eu estou falando isso, não é como psicóloga que gostaria de compreender o que nos trouxe até aqui. Eu vim conversar como amiga e também como a mulher que te ama. E que amiga ou mulher que diz te amar seria eu se aceitasse aquelas besteiras que você me disse. Eu não quero desistir. E não é porque não quero aceitar o término do nosso relacionamento. Eu não quero desistir porque eu não acredito no William daquele dia. Eu acredito no William de todos os outros dias. Um homem que, Juliana olhou para cima como sempre fazia quando a emoção ameaçava vir na forma líquida. Droga, eu disse que não iria ter drama. Me desculpa, droga. Desculpa. Ela aproveitou que o café estava morno e virou metade do copo na boca tentando distrair os sentidos. William parou antes de continuar. Ju, eu sinceramente, é claro que eu amo você, mas é de um outro jeito. Talvez ter jogado a culpa na morte do Chris. Digo, o que aconteceu realmente mexeu bastante comigo. Bastante e, até agora eu fico repassando e repassando aquela noite na minha cabeça tentando entender onde foi que eu errei. William, por favor, calma. Deixa eu terminar. Você não pode ficar se culpando do jeito que está. Você não estava lá, Ju. Eu estava dirigindo. Que estava dirigindo. Teria sido melhor. William parou. Teria sido melhor se eu tivesse morrido e não ele. Eu que estava guiando. Você não está se dando conta do que está fazendo com você mesmo. Não, na verdade eu sei. Eu sei que eu estou fazendo isso comigo mesmo. Eu tenho consciência disso. You mutai, Ju. Você pode querer acreditar no William de antigamente e eu também queria que fosse ele que estivesse sentado aqui na sua frente. Mas querendo ou não, a gente muda. A gente muda ou é mudado. Não há como escapar dessas duas opções. Pode ser que não, William. Mas há uma diferença entre mudar e ser mudado. Você mesmo disse que não deveria ter jogado a culpa dessa mudança na morte do Chris. Então, se você mudou, foi uma escolha consciente. É isso mesmo que você quer ser? É esse o novo William que o mundo merece? Talvez não seja o que ele merece, mas é o que ele precisa. Você diz isso como se fosse um dever agir como está agindo. Eu não consigo entender, William. E é justamente por isso, Ju, que você não é mais a mulher para mim. Os dois ficaram em silêncio. A xícara do psicólogo estava vazia e ele fez um sinal para Clara trazer outra. Olhou para a ex-noiva que enxugava o rosto de forma contida, como se puxasse a lágrima fujona por uma rédea. Sinceramente, William, nisso que você está tentando me fazer acreditar eu não acredito. Tentando ser algo que você nunca foi. Mas se você quer que eu acredite em algo que não é o que é, então isso já é uma mentira. William, Juliana parou um segundo antes de continuar. Se cuida. Mas se cuida de verdade. Juliana se levantou no mesmo momento que Clara chegava trazendo a nova xícara de café. A psicóloga abriu a carteira para pegar o dinheiro, mas foi interrompida por William que segurou seu braço. Deixa, eu pago. Clara, meio sem jeito com a situação, se distanciou deixando o casal a sós.
William soltou o braço de Juliana que, dessa vez, foi embora acreditando que não haveria mais volta para os dois. William encarou a xícara deixada em sua mesa e permaneceu esperando até que seu interior esfriasse com o tempo. Os olhos úmidos, em contenção, como uma barragem tremulando com a pressão da água. Arthur desceu do táxi que o levou até o endereço informado pelo delegado. 3 viaturas da polícia bloqueavam a rua e alguns policiais que conversavam com vizinhos anotavam informações. O detetive caminhou pela calçada e, antes de entrar na residência, olhou para os 2 carros brancos da instituição psiquiátrica Sagrado Coração de Jesus parados um atrás do outro. Como um lugar para internar pessoas que enxergam coisas que outras não conseguem ver tem um nome religioso. Atravessou o quintal onde mais policiais vistoriavam o local. Ao entrar na pequena sala viu as 3 cadeiras que formavam o triângulo conhecido das outras cenas. Escutou uma movimentação maior no cômodo ao lado e, quando atravessou a porta que levava até a cozinha, viu os corpos dos 2 homens do hospital psiquiátrico. Um deles estava curvado para frente, com a testa apoiada na mesa e os braços pendendo no ar e, ao seu lado, o outro rapaz estava com as costas apoiadas na cadeira, a cabeça jogada para trás com a boca escancarada e os olhos petrificados encarando o teto. Arthur olhou para uma xícara quebrada no chão, logo abaixo de um dos braços pendentes do homem curvado sobre a mesa. Uma mancha preta de café borrava o branco imaculado do piso da cozinha. O detetive se abaixou para olhar a xícara mais de perto, segurando a gravata para não tocar no chão. Levantou e olhou a outra xícara que estava em cima da mesa ao lado do segundo corpo. Havia Café Espelhado pela Tolha, Florida. Senhor? Arthur olhou para o policial que o chamava atrás dele. Preciso te mostrar uma coisa. O detetive acompanhou o policial para fora da cozinha e os 2 subiram uma escada que levava para o segundo piso da casa. Viraram à esquerda no estreito corredor e o policial parou do lado de fora de uma porta aberta que dava para um quarto. Ao entrar, Arthur viu outros 2 corpos estendidos na cama de casal. Estavam deitados de lado, um de frente para o outro, ambos com as mãos atadas por uma tira de plástico e cada um com um buraco de bala que entrava pela têmpora. A cama tinha 2 grandes manchas de sangue sob a cabeça de cada um que se uniam no centro, próximas aos rostos quase colados, fazendo parecer uma única mancha vermelha no formato do símbolo do infinito. Imagina olhar seu marido ou sua mulher levar um tiro na cabeça e ainda saber que será o próximo. Arthur não disse nada em resposta ao sentimentalismo do policial. Curvou o corpo para olhar mais de perto a tira que prendia os pulsos das 2 vítimas. Olhou ao redor do quarto que estava com as cortinas fechadas. Caminhou pelo cômodo e viu alguns porta-retratos sobre o móvel em frente à cama. Desceu as escadas indo para o quintal da casa onde um policial conversava com 2 homens vestidos de branco com o nome da instituição psiquiátrica Sagrado Coração de Jesus bordado no peito da camisa polo. Qual é o motivo da instituição psiquiátrica? Perguntou o detetive. Os pais da criança eram esquizofrênicos e estavam internados lá. 1 ou 2 dos nossos enfermeiros traziam eles aqui a cada 15 dias para visitar o garoto. Eles viviam juntos no hospital? Em quartos separados. Não podíamos deixar os 2 sozinhos um minuto, senão teríamos mais umas 10 crianças aqui. O Jorge adorava o casal, estava com eles desde que tinham chegado ao hospital. Quem é Jorge? O enfermeiro acenou com a cabeça em direção à casa, onde estavam os corpos. Às vezes ele trazia os 2 sozinhos, mas a mulher era mais imprevisível, tinha uns ataques de violência. Quando isso acontecia na frente do marido, ele também ficava bastante agressivo, tentava proteger a mulher. A criança tem algum problema? Não, ela nasceu normal, graças a Deus. Ao lado, o policial que estava em silêncio deixou escapar uma risada. O que foi? Perguntou o enfermeiro. Nada não, disse em tom de deboche, mas foi ignorado pelo enfermeiro. E a criança? Perguntou Arthur. Foi levada para o hospital. Ela está em estado de choque. Droga, vocês vão pegar esse cara ou não? O outro enfermeiro era mais incisivo. Ele é um sujeito esperto. Mas que merda, vocês deveriam ser os espertos. Vocês são pagos para isso. E ele faz de graça, o que é muito pior. Faz porque gosta. Ele é que devia estar lá com a gente, amarrado em uma sala. Arthur acenou com a cabeça para os 2 enfermeiros e saiu do grupo chamando o policial para acompanhá-lo. Quando a criança for liberada eu quero que uma viatura fique vigiando a casa para onde ela for levada. Provavelmente um vaso de flores será entregue para ela. A pessoa que vai levar não tem nada a ver com o suspeito. Mesmo assim leve o vaso e o entregador para a delegacia. Como esse cara fez isso? Descobriu o esquema da visita, veio antes para render os avós da criança, abriu o portão se passando como alguém próximo da família, envenenou os enfermeiros e fez o que anda fazendo. Arthur deu as costas ao policial que não teve tempo de esboçar nenhuma palavra. No SCU apartamento, quintila reverava papias dentro de uma pasta que, tinha retirado do alto do SCU armário. A pequena escada de alumínio ainda estava aberta ao lado do móvel e ele estava sentado na cama de casal em busca de uma anotação há muito tempo deixada de lado. Encontrou o pedaço de papel e olhou os números com a esperança de o telefone ainda existir. Foi até a sala e digitou a numeração no teclado do telefone fixo. Prendia a respiração a cada chamada da ligação. Do outro lado da linha o celular tocava e vibrava dentro da gaveta de um móvel de madeira. A voz mecânica da secretária eletrônica que atendeu a ligação sugeriu que Quintela deixasse um recado, mas ele preferiu tentar novamente. O celular dançava de um lado para o outro com a vibração de cada chamada. Quintela não desistia.
Já estava na sua terceira tentativa quando finalmente o telefone foi atendido. Alô, David? Que bom que ainda tem esse número. Aconteceu alguma coisa, Sr. Quintela? É você que vai me dizer, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Não é uma boa hora, Sr. Quintela. Prefere que eu fale com o policial que acabou de sair da minha casa perguntando por você? O silêncio colocou uma vírgula na conversa. Diga seu endereço, eu vou aí agora. Eu realmente preciso saber se eu me enganei tanto. Sr. Quintela, por favor, o senhor não pode vir aqui. O senhor não. David, eu sei muito bem das consequências. Ou você fala comigo ou eu falo com a polícia. Quando Quintela chegou ao endereço dado por David, lembrou-se das vezes que tinha ido à casa dos pais de alguma das crianças que orientava no reformatório. Quase sempre era recepcionado pela visão de um lar desprovido de amor e atenção. Casas largadas com homens e mulheres ainda mais desajustados que os jovens que tentava ajudar. Por esse motivo, tinha parado de tentar orientar os pais, mas nunca tinha desistido de nenhum jovem, mesmo que ele tivesse se entregado à própria sorte. Parou em frente ao portão de ferro e tocou a campainha na esperança de que quem abrisse não fosse o assassino mais procurado da cidade. O portão se moveu sem ter ninguém à sua espera e ele entrou com passos calmos pelo quintal. Aqui atrás. O portão se fechou rapidamente sob suas costas. Seguiu a voz até o fundo da casa, onde uma luz amarelada iluminava o vasto jardim de rosas e David o esperava sentado em uma cadeira. Quintela sentou ao seu lado e permaneceram assim por alguns minutos, cada um escutando o silêncio do outro. Até que finalmente Quintela começou. Eu lembro até hoje quando você chegou no reformatório, com um policial de cada lado te escoltando como se você fosse o homem mais perigoso do mundo. E você só tinha o quê? 12 ou 13 anos. 12. E tinha a cara toda emburrada de é bom você não mexer comigo. Você era só uma criança. Uma criança que passou por coisas demais. Quintela fez uma pausa. Lembra de quantas vezes você me disse meu lugar não é aqui, meu lugar é lá fora, no mundo selvagem. Lembra? Eu sempre fui um selvagem. Todos nascemos selvagens, David. O senhor acredita realmente que as pessoas são capazes de mudar? Se eu não acreditasse, não estaria lá no dia que você chegou. Não estaria lá em todos os outros dias. E não estaria aqui hoje. Então está provado que as pessoas não mudam e que a idade não as torna mais sábias. Sabedoria não tem nada a ver com idade, David. Tem a ver com o que o mundo te dá e o que você aprende com isso. O mundo nunca me deu nada, ele só arrancou de mim. Meu pai, minha mãe, minha infância, tudo que eu tinha foi tirado de mim e do jeito mais cruel. E quando eu achei que tinha ganhado uma segunda chance, o mundo veio e tirou isso de mim mais uma vez. Você acha o quê, David? Você acha que é especial, hein? Que a vida só escolheu você como saco de pancadas. Toda hora alguém está levando um coice do mundo. Mas é justamente isso que faz cada momento de alegria tão precioso. É a fome que faz um prato de arroz e feijão ser a coisa mais gostosa do mundo. E que momentos de alegria eu tive. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não posso voltar no passado e escolher uma lembrança boa para me dar esperanças de que amanhã será diferente. Eu não tenho nenhuma lembrança boa. E se um dia eu tive, já não importa mais. Se não importa é porque você resolveu dar mais importância para as coisas ruins. Quintela parou a conversa mais uma vez, como um técnico que pede tempo para esfriar o time adversário. Olha só esse céu. David olhava apenas para sua frente, para o quintal de rosas. Sério, reforçou com um toque amigável de cotovelo. Dá uma olhada. Estou vendo. Escuro e cheio de nuvens. Igualzinho à vida. Você tem razão. Mas continua olhando. Espera. ¿Está vendo? Está vendo como as nuvens se movem e vez ou outra quando abre uma brecha é possível ver uma estrela. Depois vem outra nuvem e a encobre novamente só para ela aparecer brilhando em outra oportunidade. Isso só prova que a escuridão é muito maior. Isso só prova que a luz está sempre esperando uma brecha para aparecer. Igual ao Senhor. E você acha que eu fico brilhando o tempo todo? Você acha que eu nunca tive vontade de pegar alguém pelo pescoço e apertar? Quando eu estava sentado ao lado da minha mulher, com a minha mão sobre a dela, e o médico disse não há nada mais que a gente possa fazer, sinto muito. Minha vontade foi de pular sobre a mesa, agarrar aquele sujeito pelo colarinho branco e socar a cara dele por ousar dizer que devíamos desistir. Ela era uma boa pessoa. Sim, era. E mesmo assim a vida a arrancou de mim. É por isso que o senhor veio aqui hoje? Porque não aguenta mais viver sem ela. É claro que eu consigo viver sem ela. É doloroso, mas é possível seguir em frente. E quando o senhor vai me perguntar se fui eu que matei aquelas pessoas? O detetive tem quase certeza que foi você. Além do mais, o pai e a mãe assassinados, a língua cortada, a criança que é deixada viva depois de assistir tudo. Eu sei que você não concorda com tudo que eu digo, mas não pensei que me achava burro. Eu não acho. Houve um breve momento de silêncio. Ela iria adorar esse seu jardim. Duvido. Ela iria sim. Ela sabia ver o lado bonito das coisas. Mais uma vez os dois ficaram em silêncio, ambos olhando para frente, para o jardim. Por que você não me entregou para a polícia? Eu sei que não seria isso que faria você repensar nas coisas. Mas o detetive vai voltar a me procurar. Quintela virou o rosto para encarar David, que evitou seu olhar. Você sabe, Sr. Quintela, que ele não vai mais te encontrar, não é? Olha você me chamando de burro mais uma vez, Quintela dizia de forma calma.
Eu não queria que o senhor tivesse sido envolvido nisso. Se você não tampar o buraco que tem aí dentro, filho, ainda vai arrastar muitas pessoas para dentro dele. Quintela tirou um pedaço de papel do bolso e entregou a David. O que é isso? Esse é o cemitério onde minha mulher foi enterrada. O detetive me contou sobre os vasos. Como eu disse, minha mulher iria adorar suas flores. E eu gostaria de ficar ao lado dela. Pode fazer isso? David levantou o olhar para o céu escuro e ficou observando em silêncio antes de responder. Eu vou escolher as flores mais bonitas para o senhor. Elas brilham mesmo depois de mortas. Quintela olhou novamente para o céu. David se levantou da cadeira e entrou na casa. Voltou carregando a arma na mão com o silenciador já na ponta do cano. Olhou para Quintela que ainda estava com a face voltada para o céu, mas agora com os olhos fechados e uma expressão serena de quem aceita a chegada da morte como quem aceita um beijo no rosto. Está com medo? David perguntou com a voz carregada. Não. Só estou de olhos fechados porque a última lembrança que quero ter é a do garoto que ainda tenho esperança de que seja feliz e não do homem que vai puxar o gatilho. David também fechou os olhos. E, dessa vez, ele não podia culpar o mundo de arrancar mais uma pessoa da sua vida. Dessa vez ele teve que aceitar a responsabilidade de ser quem ele decidiu ser. Capítulo 17. Arthur estava parado em frente a um quadro pendurado em uma das paredes da delegacia. Entre algumas fotos e avisos, ele encarava o retrato de Betty, que nunca mais foi vista. Era difícil sentir falta de alguém, mas ele sentia falta dela. As investigações sobre seu desaparecimento ainda prosseguiam, mas a cada semana com menos interesse do departamento que não podia se debruçar por longos períodos em cada caso. Principalmente quando não surgiam novas pistas para dar fôlego à busca. Ele mesmo havia desobedecido às ordens de Aristes outras 3 vezes na tentativa de ajudar a investigação da sua única amiga e, em todas elas, tinha sido advertido com o argumento de que era preciso focar no seu próprio caso, já que também não tinha evoluído o suficiente para encontrar o tal David. Toda semana, Oscar, o marido de Beth, telefonava para Arthur. Ele sabia que o detetive ligaria caso soubesse de algo. Seus telefonemas eram mais como um lembrete, um pedido para que o policial não se esquecesse de sua mulher. Mas Arthur sabia que era necessário seguir as ordens de Aristes. Não porque era seu chefe, mas porque ainda estava muito longe de alcançar o assassino dos casais. Já haviam se passado quase 2 meses do ataque ao casal da instituição psiquiátrica e nenhum outro caso foi registrado pela polícia. Arthur continuava a investigação, mas o fato de o assassino ter parado repentinamente e de nenhuma nova pista ter sido descoberta fez com que Aristes pressionasse o detetive a solucionar o caso ou arquivá-lo. Ele não iria parar de uma hora para outra. Insistia. Arthur, quando eu te perguntei no começo da investigação quantos casos ele precisava para fazer esse tal estudo, você me disse que quantos ele achasse necessário. Talvez ele só precisasse de 5. Talvez? O senhor quer encerrar um caso desses com um talvez? Talvez não é uma solução, senhor. Você acha que eu estou feliz em não ter esse desgraçado atrás das grades? É isso que você acha? Não, eu não estou, Arthur. E meus superiores também não estão felizes com isso. Nem os superiores deles. E eles estão ainda mais insatisfeitos com os números de assassinatos que não param de subir nessa cidade. Senhor, 2 meses, Arthur, 2 meses e nada desse desgraçado atacar de novo. Quanto a isso eu até fico feliz. O que eu não posso aceitar é que essa investigação continue sem você me apresentar nada novo. Senhor, nós já temos um nome. Temos. Eu não preciso de um nome, Arthur, eu preciso de um corpo para colocar atrás das grades ou dentro de um buraco. Eu preciso de um culpado. Não podemos desistir agora. Agora? Você fala como se estivesse perto de alguma coisa. E nunca vamos chegar perto de nada se... Arthur, você é a porra do detetive mais racional dessa delegacia. Mas se você não está conseguindo pensar racionalmente, então deixa eu refrescar sua memória. Você diz que foi esse tal de David, mas esse sujeito simplesmente parece nem existir mais. Tinha também aquele senhor aposentado, mas ele também desapareceu. Você gastou uma ligação internacional para falar com a tal irmã do dono do crematório lá na Itália e ela te mandou a merda só de ouvir o nome do irmão falecido. E além disso não tem nenhum registro da vinda dela pra cá. Arthur apenas escutava. Não podia dizer nada porque seu chefe estava nervoso demais para receber um argumento contrário e também porque o detetive, no fundo, sabia que o delegado tinha razão. Para finalizar, o vaso com as cinzas do último casal foi enviado direto para nossa delegacia. Ele nem fez questão de enviar para a criança. É claro que ele não fez questão. Ele sabia que a gente iria interceptar a entrega. Arthur, para mim está mais do que claro de que isso foi um sinal que ele iria parar. O sujeito pode até ter sido morto por alguém. Ótimo. Esse não é o departamento de homicídios? Chega, Arthur. Se o sujeito der as caras de novo, nós retomamos a investigação. Até lá você vai ter outros casos para resolver. Arthur chegou à sua mesa e ficou de pé, olhando o mórbido santuário que ela havia se tornado, com fotos, anotações, desenhos. Pegou uma caixa e foi colocando a pasta com a ficha de cada casal dentro dela. Antes de guardar, ele abria cada uma e passava os olhos nas anotações. Um olhar atento, cuidadoso. Depois pegava as fotografias das cenas dos crimes e observava com atenção, com um fio de fé de que veria algo que não tinha reparado, alguma coisa, algum objeto que teria o poder de fazer a engrenagem funcionar. Procurava aquele estalo. Pegou o maço de cigarros, tirou um e colocou entre os lábios.
Os olhos percorriam a fotografia como se pudessem tocá-la fisicamente, como quem está se despedindo de alguém que não quer deixar partir. Mas, pouco a pouco, ele era vencido pela racionalidade do mundo real que exigia velocidade, que dava pouco tempo para se dedicar a assuntos importantes. O relógio de parede rodava. Uma a uma, foi depositando as pastas dentro da caixa de arquivo. Seus movimentos tinham tamanha lentidão que era clara a sua vontade de não parar por ali, de não desistir. Pegou um mapa, abriu e olhou as marcações de todos os lugares por onde o suspeito havia passado. Percorreu cada uma com a ponta do dedo indicador, lendo o endereço em voz baixa na mesma tentativa desesperada de encontrar algo novo, uma ideia absurda, que seja. Mas nada, nem mesmo algo remoto passou pela mente. Dobrou o mapa e o colocou na caixa. Deu uma olhada nas cópias dos relatórios e anotações, folheou, releu. Nada. Colocou dentro da caixa. Pegou uma última folha que estava em sua mesa e ficou imóvel por alguns minutos. Quem olhava de fora via a cena quase triste de Arthur, de pé, um cigarro apagado entre os lábios, encarando uma folha que ele segurava com uma das mãos. O retrato falado do rosto de Marcos. A máscara do assassino. A face que escondia a outra. Uma máscara de papel, algo tão frágil e tão violento. Com o abrir dos dedos, deixou a folha cair dentro da caixa. Uma folha, mas tão pesada. Arthur? Aristes mandou-te entregar isso. Triplo homicídio no centro. Testemunhas disseram que um carro parou na frente do bar e abriu fogo. Ninguém sabe dizer o modelo do carro. Uns dizem que é preto, outros dizem que foi um carro vermelho. Nunca acaba. Nunca. 10 anos depois. Arthur estava em sua mesa analisando a ficha de autópsia de um homem encontrado morto em sua residência. O laudo médico dizia morte por envenenamento. Veneno direto. O homem estava sozinho. A esposa e os 2 filhos pequenos tinham ido para a casa da irmã. A viúva disse para Arthur que não fazia ideia de quem poderia querer o marido morto. Ela tinha um olho roxo bastante inchado e um corte profundo no lábio inferior. Arthur? O detetive olhou para o policial que chegou em sua mesa trazendo uma carta. Isso chegou para você. Arthur pegou o abridor de cartas da gaveta e fatiou a lateral do envelope. De dentro dele tirou um convite. Você está convidado para prestigiar o lançamento do livro Como se tornam adultos do psicólogo William. Um estudo revelador sobre as raízes da natureza humana. A data impressa no convite dizia que o evento iria se realizar naquele mesmo dia, em 2 horas, no teatro de uma universidade no centro da cidade. Arthur virou o envelope e estranhou o fato de não possuir o nome do remetente. O detetive jogou o convite na mesa e voltou a ler o relatório da autópsia do homem morto por veneno de rato. Lembrou da mulher machucada. Rado. Lembrou dos filhos dela. 2 crianças. Seus olhos escaparam em direção ao convite em cima da mesa. Como se tornam adultos. Voltou a ler o relatório. Veneno direto. A vontade de fumar nunca o deixou. Tirou um maço de cigarros do bolso e colocou-o na boca sem o acender. Olhou para o relatório da autópsia mas desistiu de lê-lo ao perceber que não estava prestando atenção nas palavras do documento. Além de manter o hábito de utilizar um cigarro apagado toda vez que batia a vontade de fumar, o detetive também tinha adquirido a mania de alisar com o polegar esquerdo a aliança do casamento com Rosa. Toda vez que fazia isso acabava se lembrando automaticamente de Beth, que havia apresentado à amiga durante o jantar que realizará poucos dias antes do seu desaparecimento. Um estudo revelador sobre as raízes da natureza humana. Arthur colocou o relatório sobre a mesa, apanhou o paletó preto que cobria sua cadeira e saiu da delegacia enquanto vestia, carregando o convite em uma das mãos. Já dentro do táxi voltou seus pensamentos aos eventos ocorridos há 10 anos. Desceu o vidro da janela no banco de trás do veículo e reparou como tudo parecia exatamente igual. O táxi parou no sinal vermelho. Uma garota de dreads no cabelo fazia malabares e os pedestres passavam de um lado para o outro vindo de ambas as direções. Homens, mulheres, adolescentes. O de sempre. A garota de dreads apanhou os malabares do ar, o primeiro, o segundo e o terceiro, e foi caminhando de carro em carro, parando nas janelas e sorrindo teatralmente. Poucos motoristas davam alguma contribuição como pagamento à sua performance. Alguns apenas olhavam o decote que cedia alguns centímetros de visão quando ela se inclinava para agradecer. Um gesto que Arthur reparou ser totalmente proposital, já que ela fazia o movimento apenas para motoristas homens. Esperta. Ela parou ao lado de Arthur e ele deu uma nota de 10 fazendo a jovem abrir um sorriso bonito e curvar-se como se estivesse no palco de um grande teatro cumprimentando os aplausos da plateia. Arthur queria olhar para baixo, mas se conteve já que a garota se curvava olhando nos olhos. Ela deu um sorriso simpático para o desembaraço do detetive. Quando o táxi voltou a se mover, Arthur descansou as costas no banco, deixou a cabeça cair para trás e pressionou o botão no lado interno da porta, fazendo o vidro subir e abafar o barulho que vinha da rua. Ao chegar à universidade, mostrou o convite do evento ao segurança e passou a catraca sendo orientado pelo funcionário em qual direção seguir. Caminhava entre os prédios reparando na movimentação dos jovens estudantes perambulando para todos os lados em bandos, com risinhos e olhares mal-intencionados. Reparou em um garoto sentado sozinho em um banco lendo um livro e lembrou-se do seu tempo como estudante. Parou em frente a um prédio onde uma grande placa sinalizava o que havia em seu interior. Subiu o lance de escadas e quase foi atropelado por uma manada de jovens apressados e falantes.
Avistou uma porta dupla de madeira grossa envernizada que estava aberta e, ao lado dela, uma mulher de longos cabelos castanhos dava as boas-vindas. O uniforme que usava lhe dava o ar de estudante de direito prestes a defender seu trabalho de conclusão de curso, mas o sorriso fixo pregado no rosto sem esforço garantia que não era o caso. Ela anotou o nome de Arthur em uma etiqueta adesiva, colou sobre um crachá de plástico que ficava pendurado por uma fita azul de cetim e entregou ao detetive para em seguida direcionar seu sorriso a outra pessoa que estava logo atrás. O policial atravessou a porta dupla com calma, pendurou o crachá no pescoço e se viu dentro de um salão de confraternização. A entrada do teatro ficava do outro lado e ali era o local onde pessoas eram apresentadas umas às outras, trocavam cartões, sorrisos, apertos de mãos e marcavam encontros que, todos sabiam, nunca iriam acontecer. Mas era questão de educação marcar mesmo assim. Um grande grupo de pessoas conversava ao lado de uma mesa onde era possível se servir de salgadinhos, sanduíches, café, suco e água. Arthur só queria entrar no teatro, sentar em uma cadeira na última fila, escutar o que seria dito e ir embora. Mas viu que seria obrigado a conversar quando avistou Ruth, a tia do garoto da comunidade rural, vindo em sua direção sem nenhum sinal de boas intenções. O que era de se esperar, já que Arthur não tinha conseguido prender o homem que matou sua irmã e seu cunhado. Aproveitou para encher um copo de café e não esperava açúcar vindo da conversa que se aproximava. Detective Arthur. Certo? Sim, senhora. You so, Ruth. Pelo menos meu nome o senhor não esqueceu. Está escrito no crachá. O detetive apontou para o objeto pendurado no pescoço da mulher. Pena que o homem que matou minha irmã e meu cunhado não usava um escrito assassino, não é? Quem sabe assim vocês não deixassem ele fugir. Realmente seria de grande ajuda. Ela olhou para trás, onde o grupo em que estava continuava conversando. Ele já não é mais uma criança. Arthur olhou para o rapaz e notou, além dos outros adultos, mais 3 das crianças que tiveram seus pais mortos. Eles parecem bem. Estariam melhores se a polícia tivesse colocado o monstro que fez isso na cadeia. Eu também estaria melhor, senhora. Meu marido não queria vir aqui hoje. Disse que não via razão pegar a estrada só para relembrar tudo o que aconteceu. E por que vieram? Gratidão. O Dr. William foi um anjo para nossa família e para todas as outras. Ele nunca deixou de trabalhar com as crianças. Mesmo quando alguma delas resolvia parar a terapia, ele sempre estava por perto. Sempre vendo como elas estavam. Não fosse ele, não sei o que seria delas. Ele foi o primeiro a oferecer ajuda. Antes mesmo de você ter ido lá em casa, ele já tinha aparecido para nos ajudar. Deus colocou esse homem em nossas vidas. Arthur encarou a mulher. Passou pela cabeça do detetive se ela não estaria abalada demais e talvez tivesse se confundido. Arthur se lembrava que ele mesmo tinha avisado o psicólogo sobre a criança encontrada na comunidade rural, e que William não tinha comentado nada sobre já saber do crime. Senhora Ruth, 5 famílias foram destruídas e a polícia deixou o assassino sair impune. Querida, o marido chegou por trás da esposa e colocou as mãos sobre seu ombro. Vamos nos sentar. Arthur balançou a cabeça cordialmente, mas não teve resposta do homem. Para eles, a polícia tinha falhado com seu dever e Arthur concordava com esse pensamento. Antes de atravessar a porta do teatro, o detetive viu uma pilha feita com exemplares do livro do psicólogo. Arthur sentou na última cadeira da plateia formada por fileiras côncavas que se afunilavam como uma seta em direção ao palco, onde um microfone solitário aguardava seu interlocutor. De onde estava, conseguia ver os 4 adultos que acompanhou desde os 8 anos, sentados um ao lado do outro. Apenas 4. Tinham a expressão séria e sóbria. Arthur colocou um cigarro na boca e, poucos segundos depois, um segurança o chamou com um toque no ombro. Não é permitido fumar aqui, senhor. Eu não fumo, o detetive disse com o cigarro nos lábios. Estou falando sério, senhor. Eu também. Senhor, eu não vou acender. Mesmo assim, senhor. Arthur tirou o cigarro e entregou ao segurança. Não quer ficar com ele para fumar depois? Eu já disse, eu não fumo. Os estalos repetitivos de palmas chamaram a atenção de todos para o psicólogo, que atravessou por uma porta ao lado do palco. Arthur entregou o cigarro ao homem e se voltou para a frente. Mesmo de longe, era possível perceber o quanto William estava magro. Uma visão que impressionou o detetive. As maçãs do rosto saltavam sobre a pele que se afunilava de forma profunda nas bochechas e tomava tamanho novamente na barba agora volumosa. Tinha os olhos fundos e pesados de quem não dorme bem há muitas noites e vestia uma camiseta branca coberta por um paletó preto aberto. Movia-se devagar, carregando um peso mais forte do que ele. Subiu os 2 degraus do palco apoiando a mão no joelho para ajudar no impulso, como se precisasse de força extra para vencê-los. Talvez estivesse doente, pensou Arthur. O psicólogo olhou para o rosto dos 4 jovens de 18 anos que estavam sentados na primeira fileira. Piscou com lentidão ao sentir a falta de um deles, Marcelo, que cumpria pena por roubo e tentativa de sequestro. O que não impediu William de continuar o acompanhando em visitas dentro do presídio. Continuou em silêncio, olhando para frente, vago, como se não visse ninguém. Segurou o microfone nas mãos, abaixou a cabeça, mas nenhuma palavra saiu da boca. Algumas pessoas começavam a se olhar na plateia. Com o silêncio de velório no auditório, era possível escutar a movimentação dos estudantes do lado de fora, o som do ar-condicionado funcionando e o murmúrio que começava em algumas fileiras do teatro. Respirou fundo. Eu preciso confessar uma coisa.
A frase quebrou o silêncio, atraindo os olhos atentos e a expectativa de todos, principalmente de Arthur. Sendo bem sincero, eu não queria estar aqui hoje. Quando mostrei o resultado desse estudo para outros profissionais de psicologia, todos me disseram que eu tinha feito algo extraordinário. Que o que eu tinha em mãos era muito mais do que observações do que a vida é capaz de fazer com o ser humano. William limpou a garganta, parecendo olhar para todos, sem olhar para ninguém. Quando eu apresentei minha tese de doutorado nesta mesma universidade, eu escutei da banca quase as mesmas frases de encorajamento, de como eu tinha levantado questões preciosas sobre o desenvolvimento do caráter do indivíduo perante as condições do crescimento. Naquela época, aquelas frases me encheram de alegria, de orgulho e de um desejo de conseguir fazer mais, conseguir fazer algo realmente valioso. Mas hoje, o psicólogo parou alguns segundos. Eu não sinto orgulho desse trabalho, que é sem dúvida muito mais completo do que as teorias que eu havia levantado no meu projeto acadêmico. Eu não consigo sentir orgulho porque esse trabalho só foi possível graças à dor e ao sofrimento de crianças, que hoje estão sentadas à minha frente como adultos. Só foi possível graças à morte violenta dos seus pais. William olhava fixamente para os olhos de cada uma delas. Os jovens devolviam o olhar com uma mistura de respeito, carinho e dor. Uma bagunça de sentimentos que nunca foi empecilho para que elas demonstrassem, em outras ocasiões, a gratidão que tinham pelo homem que dedicou 10 anos de sua vida para ficar ao lado delas. É por isso que eu não gostaria de estar aqui hoje. É por isso que eu não consigo sentir orgulho do que fiz. Mas eu devo isso a vocês, eu devo isso aos seus pais e eu espero, com o pouco de esperança que ainda me sobrou, que esse estudo sirva para combater os monstros capazes de fazer o que fizeram com a família de vocês. William desceu os degraus do palco e saiu pela mesma porta por onde havia entrado, deixando para trás as palmas das pessoas que o aplaudiam em pé. Caminhou de cabeça baixa pelo corredor, soltando seu braço das mãos de algumas pessoas que tentavam levá-lo de volta ao salão onde todos gostariam de fazer perguntas sobre o estudo e também parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Tinha o andar arrastado. Enquanto seguia pelo corredor, conseguia escutar a voz de outra pessoa ao microfone. Infelizmente o Sr. William não está se sentindo bem, mas ele agradece a presença de todos que vieram prestigiar seu excelente trabalho e devoção absoluta por uma causa nobre. Na saída vocês poderão comprar um exemplar do estudo com as nossas promotoras. Obrigado. Todos já estavam em pé, saindo pela porta do teatro em direção ao salão de recepção. Mas Arthur permaneceu sentado, alheio à movimentação e à conversa agitada que crescia e chiava ao seu redor. Vinha à sua mente algumas palavras e frases do discurso de William. Os olhos do detetive fixaram-se no palco vazio. Algumas pessoas ainda circulavam em frente a ele. Reparou em 2 homens que se cumprimentavam com um aperto de mãos. As 2 mãos juntas, o gesto de acordo, fez com que Arthur relesse o convite do evento em suas mãos. Um estudo revelador sobre as raízes da natureza humana. Lembrou-se de uma das coisas que disse ao psicólogo no começo da investigação. O assassino está fazendo um estudo. A frase que Ruth tinha lhe dito minutos atrás veio se misturar aos pensamentos. Ele foi o primeiro a oferecer ajuda. Antes mesmo de você ter ido lá em casa, ele já tinha aparecido para nos ajudar. Eu preciso confessar uma coisa. Eu não sinto orgulho desse trabalho. O som da movimentação do salão, onde pessoas se aglomeravam ao redor de uma pilha de livros, entrava pelo teatro e ecoava no ambiente, repetitivo e irritante como um chiado. Um estudo. Natureza Humana. Psychologo. Eu preciso confessar uma coisa. William. Veio à cabeça novamente a imagem do aperto de mãos. Que esse estudo sirva para combater os monstros capazes de fazer o que fizeram. Monstros. Psychologo. Assassino. William. David. Arthur piscava com velocidade, olhava sem saber onde fixar os olhos. Olhou à porta por onde William tinha saído, e depois para o microfone silencioso no palco vazio. Se levantou, mas caminhou na direção contrária, rumo à saída. Precisava pensar. Atravessou o salão onde pessoas folheavam o livro. Leitores com semblantes de aprovação. Ainda desnorteado pelos pensamentos, esbarrou em um homem que carregava um exemplar e que também estava de saída, devolvendo o crachá à promotora que agradecia sua presença. Obrigado, Sr. David. Já do lado de fora da universidade, Arthur andava de um lado para o outro na calçada. Tirou um cigarro do maço, depois a gravata do pescoço e a deixou cair no chão. Gesticulou para um táxi que não parou. Apontou para outro, que estacionou, e entrou no banco de trás. Buscou o endereço na memória, mostrou o distintivo ao motorista e mandou acelerar. Dentro do automóvel pensava na possibilidade de estar certo. Como não tinha pensado nisso, deitou no banco de trás do táxi, olhando para o teto do automóvel. Não queria olhar as ruas, não queria ver pessoas. O senhor está bem? Perguntou o taxista. Arthur não respondeu. Senhor? Silêncio. O detetive permaneceu deitado até chegar ao prédio de William. Pagou a corrida e não esperou o troco. Tocou o interfone sem mesmo saber se o psicólogo ainda morava lá. Ninguém atendeu. Apertou o botão da portaria. Boa tarde. O Sr. William. Ele não está em casa, senhor. Arthur deu as costas para o portão, atravessou a rua, se posicionou atrás de uma árvore e esperou. Ficou na mesma posição por quase 2 horas, quando um carro parou em frente à garagem. Cerrou os olhos com o corpo escondido atrás do tronco da árvore e enxergou o rosto magro de William sob o vidro.
Cortou a rua aproveitando a lentidão do portão do prédio e, antes de o carro entrar em movimento, deu 2 toques na janela do motorista fazendo William se assustar com a abordagem furtiva. O psicólogo abaixou o vidro elétrico do automóvel e viu o detetive parado ao seu lado. Posso subir para tomar um café? Os dois se encararam em silêncio. Claro. Só vou estacionar o carro. Eu vou junto. O policial deu a volta pela parte da frente do automóvel sem tirar os olhos de William. Entrou e sentou ao seu lado, no banco do passageiro. Nenhum dos dois disse uma palavra. Subiram pelo elevador em silêncio. O psicólogo se mostrava calmo, quase apagado. William colocou a chave na porta do apartamento sem demonstrar nenhum sinal de nervosismo com a presença inesperada do detetive, girou fazendo ouvir o pistão do trinco de metal deixar a concavidade da parede e se alojar na fechadura. William entrou primeiro, abriu espaço para Arthur e quando se virou viu o detetive de frente para ele. O policial, ao contrário do psicólogo, apresentava uma agitação que tentava conter. Fique à vontade, detetive. Eu estou. Se quiser pode se sentar, vou preparar o café. Só não repare a bagunça. É impossível não reparar. Sempre sincero. Alguém tem que ser. Arthur se sentou na poltrona ao lado do sofá de 3 lugares. De onde estava era possível ver William por cima do balcão que separava a cozinha da sala. Escutava o barulho de talheres, metal e vidro. Depois, um repentino silêncio com o chiado da máquina de café ao fundo. William deixou a máquina trabalhando e se acomodou na ponta do sofá de 3 lugares, ficando de lado para Arthur que estava de frente para ele. A TV estava desligada diante do psicólogo e William conseguia enxergar seu reflexo no aparelho. Ele ficou se olhando, quase invisível, transparente na escuridão da tela apagada. Foi um belo discurso lá no teatro da universidade. Arthur quebrou o silêncio. Não sabia que você iria. Eu recebi o convite. Engraçado, eu não lembro de ter enviado. Mas não faz diferença. E aquilo foi tudo, menos belo. Sabe, realmente pareceu uma confissão. Essa era a ideia. Durante toda a minha carreira na polícia eu vi muitas confissões e é incrível como as pessoas realmente se sentem bem quando terminam de falar o que fizeram. Sim, é o efeito de colocar para fora. Quem precisa esconder algo sofre por não poder se livrar do segredo. A sensação de se libertar. William se levantou ao escutar o som do vapor seco da cafeteira. Foi até a cozinha e sem olhar para Arthur serviu 2 xícaras de café. A mão magra parecia ser coberta por uma fina camada de pele e era possível ver as juntas dos dedos que se moviam sem pressa. Açúcar? Não. Entregou uma xícara ao detetive e sentou novamente. Com o corpo inclinado para frente olhava o líquido escuro e sentia a porcelana esquentando a palma da mão. Foi ele quem quebrou o silêncio. A casa em que eu cresci tinha umas janelas altas na sala por onde dava para ver a rua. Quando eu tinha uns 6 anos e minha mãe me colocava de castigo, ela me deixava na sala onde tinha tudo o que eu queria, a TV, o videogame e a porta que dava para o quintal. Claro que como eu estava de castigo, a TV e o videogame ficavam desligados e a porta fechada. Mas eu ainda tinha a janela que ficava aberta para entrar ar na casa. Só que a janela era alta demais para minha pouca altura, então, se eu quisesse ver o que acontecia lá fora eu tinha que ficar afastado dela, assistindo de longe, porque se eu chegasse muito perto, como eu era baixo, a única coisa que eu conseguia ver era a parede. Aquilo era uma tortura. William tomou um gole do café fumegante que desceu abrindo caminho como fogo pela garganta e, em seguida, continuou. Às vezes eu pensava em pular a janela quando minha mãe não estava olhando, mas eu tinha medo, vai saber como eu iria chegar do outro lado. Você criou coragem depois que cresceu? Acho que sim. Eu era menos corajoso por não pular, mas muito mais inteligente por ficar olhando de longe. Às vezes é melhor ficar longe de certas saídas. Às vezes, a coragem está em não fazer nada. E quando já está feito? Se preparar para o impacto, deu outro gole no café. William olhava sempre para frente, sem encarar Arthur que estava encostado na poltrona, os 2 braços descansando no móvel prestando atenção em cada reação do psicólogo. A Ruth, a tia Du? Eu sei quem é a Ruth. Ela me disse lá na universidade, antes do seu discurso, que você foi o primeiro a aparecer na casa dela. Antes mesmo que eu fosse lá. William não demonstrou nenhuma reação. Simplesmente fico escutando, em silencio, como xícara de café na mão e alhando seu reflexo na tela de TV. É por isso, continuou Arthur, que eu vim aqui, até onde me lembro, eu que disse para você que havia mais uma criança naquela comunidade, mas não lembro de você dizer que já tinha ido lá. Pelo contrário, lembro de você se demonstrar surpreso. William mergulhou o dedo indicador dentro da xícara, fechou os olhos e ficou assim, em silêncio, sentindo o resto de calor que o líquido preto ainda mantinha. Você queria tanto fazer algo que colocasse seu nome na história que foi capaz de matar todas aquelas pessoas? Eu não matei nenhum daqueles casais. Você não matou ele sozinho, mas isso não faz de você inocente. Inocente, William deixou escapar um sorriso. Não existe ninguém inocente nesse mundo, detetive. É sempre o mesmo discurso. O mundo sempre vira desculpa para quem acha que pode fazer o que quiser como compensação. Não é uma desculpa. Não há desculpa para o que eu fiz, há um porquê. Uma causa. Era preciso ser feito. Alguém precisava fazer algo. Sabe o que a Ruth também me disse antes da sua apresentação? Que Deus colocou o Senhor na vida deles. Para ajuda-los. Se tem uma coisa que eu descobri, detetive, é que Deus não escreve sua história, só risca as linhas.
Será que o David concorda com você? Pela primeira vez durante a conversa, William voltou seus olhos para Arthur. Então você chegou a descobrir sobre David. Onde ele está? William olhava Arthur com superioridade. Hoje eu vejo como é fácil a posição de quem está sentado apenas escutando a confissão do outro. Difícil é estar na outra poltrona, com aquela dor que, agora eu entendo, é realmente impossível de descrever. Quem apenas escuta sempre acha que há uma solução. Então você simplesmente recebe o dinheiro da sessão, coloca a mão no ombro do paciente e diz, fica bem e mantenha o controle. Como se fosse possível se livrar do mal dentro de nós botando tudo para fora como se fosse uma comida podre. Certas coisas nunca saem de você. Certas coisas nunca se consertam. Onde está David? William virou o rosto para o outro lado, em direção à mesa onde estava seu notebook. Eu nunca vi o rosto dele, nunca o vi pessoalmente. Ele que me procurou, disse que tinha lido meu trabalho na internet e que eu seria a pessoa certa para fazer a coisa certa. Disse que iria matar os casais e que eu poderia estudar as crianças. Como vocês conversavam? O computador na mesa. Sempre por e-mail. William falava de um jeito distante. Os e-mails ainda existem? O psicólogo respondeu balançando a cabeça positivamente. Quem sabe a perícia consegue localizar a região de onde ele mandava as mensagens. Agora, o seu interesse nisso eu consigo entender, mas o que o David queria? Ele queria saber se um trauma desse tipo na infância seria capaz de transformar a pessoa em um monstro. Então ele queria saber a mesma coisa que você? Sim, só que por um motivo egoísta. Para ele era pessoal. Ele queria por um motivo pessoal? E você não? Sim, foi o que eu disse, detetive. Você já teve algum problema assim na sua infância, Sr. William? Já sofreu um trauma desse tipo? Não. Sabe, tem uma falha nesse seu motivo nobre. Não era necessário deixar que 5 famílias fossem destruídas para saber se uma tragédia pode desencadear o mal em alguém. Se esse era realmente seu objetivo, um homem tão inteligente quanto o senhor devia ter notado que o momento em que você concordou com isso já era prova suficiente de que só é preciso querer para se tornar um monstro. Arthur levantou da cadeira. Agora fique de pé e coloque as mãos para trás, o senhor está preso. O psicólogo deixou a xícara na mesa, levantou devagar ficando de costas para Arthur e colocou as mãos para trás. Escuto o tilintar das algemas e o metal gelado apertando os pulsos. O detetive pegou o notebook na mesa, colocou uma das mãos sobre o ombro de William e escoltou o psicólogo até a saída. Já na delegacia, Arthur conversava com Aristes. O delegado não se mostrou feliz em reabrir um caso tão antigo, principalmente porque ele não estava resolvido. Ainda faltava encontrar David, que nunca mais deu as caras, e além das conversas por e-mail, não havia nenhuma nova pista sobre seu paradeiro. Voltar a caçar o assassino que tinha aterrorizado a cidade com a possibilidade de deixá-lo escapar novamente seria um forte golpe na carreira do delegado, que estava prestes de chegar ao fim com a aposentadoria que se aproximava. Temos a conversa toda dos dois registrada nos e-mails, temos que reabrir o caso. Não, Arthur, o que temos é um cara que fez a gente de bobo esse tempo todo. Não se esqueça que temos que assumir isso. Esse desgraçado desse psicólogo, todos esses anos. A perícia já está verificando o computador para descobrir de onde David falava. Arthur, não podemos falhar de novo, não podemos correr o risco de reabrir um caso e não colocar o culpado atrás das grades pela segunda vez. Isso será horrível para o departamento. O telefone do delegado tocou. Sim. Arthur não conseguia escutar o que a pessoa do outro lado dizia e só pode acompanhar as respostas de Aristes e sua expressão que mudava a cada frase. Sim, ele está aqui na minha frente. Você só pode estar de sacanagem comigo. Tem certeza disso? Certeza absoluta? Aristes desligou o telefone, apoiou as mãos na mesa e encarou Arthur. A perícia descobriu onde está esse tal de David. Onde? William aguardava dentro de uma pequena sala na delegacia. Um guarda o observava do lado de fora, através da janela envidraçada. Arthur entrou na sala, fechou a porta e as persianas e encostou as costas na parede do pequeno cubículo onde só havia uma mesa e 2 cadeiras, uma delas ocupada pelo psicólogo. Tirou um cigarro do maço, olhou para William, colocou o cigarro na boca, andou para um lado, para o outro, voltou e puxou a cadeira. Você nunca viu esse tal de David pessoalmente? Eu já disse que não. Também não sabe onde ele mora. Se você leu as conversas, eu li as conversas. Mais de uma vez até. Então você sabe de tudo, só falta pegar ele. Meu chefe acha que nós já pegamos. Você o encontraram? Meu chefe está convencido que sim. Pelo visto você discorda. No fundo meu chefe também concorda comigo, mas é mais cômodo para ele dizer que pegamos o assassino. Imagine reabrir o caso e deixar o culpado escapar de novo. Ele não quer correr o risco de ter mais um número contra nas estatísticas do seu comando. E você vai aceitar colocar um inocente na prisão só por causa de estatísticas? Não seria a mesma coisa que eu fiz? A perícia verificou seu computador para tentar rastrear de que região David conversava com você. Eles disseram. Arthur fez uma pausa, que as mensagens dele também partiram do seu computador, Sr. William. Como assim, do meu computador? Os peritos chegaram à conclusão de que a conversa inteira, tanto a sua parte quanto a de David, foi escrita da mesma máquina. Da sua. Não pode ser. Como isso seria possível? Não, que absurdo. Escuta, eu também quero pôr o verdadeiro David na cadeia, mas eu não tenho mais nada.
Você precisa me dar mais alguma informação, qualquer coisa. William parecia não prestar atenção nas palavras de Arthur. O seu chefe quer colocar toda a culpa em cima de mim? Como se aquela conversa no computador fosse sua com você mesmo e não existisse nenhum David. Como se você não tivesse coragem de fazer o que queria fazer, então criou alguém que tivesse. Criou David. William olhava em direção ao detetive, mas não o enxergava, estava imóvel, preso no seu próprio silêncio. De repente, sua boca começou a ganhar tamanho, se armando e crescendo. Os dentes pareciam se projetar para fora quando o psicólogo explodiu em um largo e doentio sorriso. Um sorriso interminável que transformava o rosto antes tão sensato de William em uma careta irreconhecível. Arthur se levantou e, em pé, ficou por um instante observando a cena. Depois saiu, deixando para trás o psicólogo que continuava sentado na cadeira, rindo. Quando fechou a porta, encontrou com Aristes que estava parado no corredor, esperando do lado de fora da sala. Se aceitarmos fazer a coisa errada, disse Arthur, o que vai nos diferenciar dele? Arthur, você conhece o símbolo da justiça, não conhece? Aquela mulher que tem uma balança na mão e uma espada na outra. Ela não está vendada à toa. Aristes deu um tapinha no ombro do detetive. Temos que deixar passar uma ou outra coisinha para fazer o todo funcionar. O delegado deixou Arthur parado no corredor, de onde era possível escutar a risada de William, abafada pela porta fechada. Com os ombros levemente caídos, alisou com o polegar a aliança na mão esquerda. Como de costume, o gesto veio acompanhado da lembrança de Betty, mas, desta vez, outra recordação também veio junto com a memória da amiga. O caso que ela investigava na época do seu desaparecimento. O assassinato do hacker. Longe das grades da prisão, David observava seu reflexo no espelho do banheiro. Olhou para baixo, para o livro que segurava. Passou a mão espalmada sobre a capa, depois deslizou os dedos sobre a lombada, as letras impressas que intitulavam Como se tornam adultos. Olhou novamente para o espelho, como um médico examinando um paciente. O nariz, as orelhas, os olhos cansados, fundos. Mostrou os dentes para si mesmo. Não parecia um sorriso. Deixou a boca voltar ao seu estado normal. Fechou os olhos e permaneceu na escuridão por alguns segundos. Ao abrir, nada. Ainda era o mesmo. Olhou novamente para o livro que segurava com ambas as mãos. Pisou no pedal da lixeira e o jogou dentro dela. Saiu do banheiro e caminhou até o cômodo onde trabalhou por tantos dias para realizar o estudo. Foi até o armário e retirou, uma a uma, as 7 caixas de documentos, colocando todas sobre uma mesa. Ao apertar um botão, o forno crematório soou seu ruído de máquina liberando o compartimento para corpo. Abriu a primeira caixa e retirou de dentro uma série de papéis, entre eles fotografias, agenda de horários, mapa do bairro, caderno de anotações, tudo o que tinha pesquisado sobre o casal Pedro e Marília. Jogou tudo no compartimento do forno crematório que se aquecia cada vez mais. Da mesma forma fez com o conteúdo das outras 4 caixas com as pesquisas dos casais Luiz e Felipe, Lucas e Mirtes, Jonas e Clarice e Júlio e Joana. Depois, abriu a 6ª caixa onde a etiqueta dizia Nicolas. Um a um foi jogando no compartimento os documentos da pesquisa que tinha feito sobre o hacker. Por último, abriu a caixa onde na etiqueta estava escrito o nome William. Ao contrário do que tinha feito com as pesquisas anteriores, ao invés de retirar folha por folha, desta vez ele ergueu toda a caixa e a virou sobre o compartimento, espalhando os papéis, fotografias e cadernos no forno. Suor umedecia a testa de David, que passou o dorso da mão para secá-la. O compartimento aguardava apenas o toque no botão para começar seu lento trajeto em direção à entrada que ardia em chamas. David olhou novamente para o armário, agora vazio, e ficou alguns segundos estático, apenas olhando o móvel que parecia assustá-lo de alguma maneira, ou mantendo a distância. Foi se aproximando lentamente, como alguém que não quer acordar o bicho. Posicionou as 2 mãos no corpo do armário e empurrou, arrastando-o por meio metro até revelar, atrás dele, uma porta escondida. Ao abri-la, apertou o interruptor que fez luzes amareladas piscarem antes de iluminarem por completo a escuridão da passagem que descia em degraus até um porão. Desceu devagar fazendo render as tábuas. O porão era uma sala sem móveis, de chão cru e tinha um cheiro forte de eterna tristeza. Um ruído rastejante de correntes quebrou o silêncio. A cada passo que David dava para frente o som de metal respondia serpenteando em fuga. No ar zigue-zagueavam diversos varais feitos de barbante onde centenas de fotos pendiam, posicionadas em uma ordem clara. Em uma extremidade era possível ver uma garotinha e, à medida que seguia, ela ia crescendo, como se o fotógrafo tivesse acompanhado o desenvolvimento da criança. Na última foto já era possível ver uma garota com quase 20 anos. Pelo ângulo de todas as cenas registradas dava para notar que o fotógrafo estava à distância, escondido para não ser percebido pelo alvo de sua lente. A neta de Marcos, o velho assassino dos pais de David. Ele continuou andando pelo porão, desviando a cabeça das fotografias e passando os pés por cima de tigelas sujas e garrafões vazios. Quando parou, ficou apenas observando, em pé, no silêncio. Sobrium calcio trapos estava Marcos, presso pelos pulsos por carinis kse fundium, apariti neo permitium k, elese movimentas por mesdum metro e meio. O velho capanga estava ainda mais velho. A iluminação amarela do cativeiro cobria o homem como um cobertor encardido e fazia seus ralos cabelos brancos, que agora desciam longos até o queixo, ganharem um tom de cobre. A expressão rabugenta agora dava lugar a um olhar selvagem domesticado.
Um animal acorrentado, privado de qualquer luxo, que recebia apenas o que era necessário para se manter vivo, saudável e consciente. Na medida do possível. A pele ainda mais velha, depois de 10 anos de cárcere, parecia estar se soltando dos ossos. Tinha os lábios secos e rachados e seu olhar vagava pelo varal de fotografias. Sua neta, antes uma lembrança de alegria, agora era usada como ameaça. David havia dito para Marcus que se ele tentasse se matar sua neta sofreria as consequências da sua covardia. Por isso, de tempos em tempos, trazia uma nova foto da garota para provar que ela estava ao seu alcance. David se curvou ao lado do que sobrara do homem que não ousava olhar para ele, um bicho minguado, de mãos trêmulas. Destravou os grilhões e o levantou pelo colarinho da roupa suja, arrastando-o escada acima sem resistência até sair pela porta do porão. Não tinha forças ou vontade de reagir. A sanidade era mantida por um vulnerável fio de lembranças. Com um impulso, David levantou o corpo enfraquecido de Marcus e o jogou no compartimento do forno, sobre os documentos. Pela última vez encarou os olhos opacos do assassino de seus pais, o último elo que o ligava ao passado que agora esperava ser possível esquecer. Apertou o botão da máquina e observou a esteira engolindo o corpo e toda a pesquisa para dentro do estômago incandescente. O fogo estalava, misturando seu som aos gritos do velho ardendo no calor das chamas. David estava imóvel, de pé ao lado da máquina, os olhos fechados, esperando como quem aguarda pelo efeito, pela cura. Alguns segundos depois ele abriu os olhos, quando finalmente o fogo silenciou a dor do homem. Mas não a sua.